Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos ao Top 10 Melhores Histórias de Terror de 2024. Eu sei que todo ano eu digo que foi difícil escolher as histórias que eu mais curti, mas nossa, vocês estão se superando. E eu tô amando isso. Escolhi 10 histórias que eu achei sensacionais que foram contadas aqui no quadro Terror Remake. Lembrando que para as histórias aparecerem aqui, os requisitos são: não pode ser creepypasta ou lenda urbana, e nem pode ser baseada em outras histórias, filmes, crimes reais ou coisas assim. São apenas histórias que saíram diretamente de dentro da cabeça de quem escreveu. Coisas que as pessoas criaram usando só a imaginação e a boa escrita. As histórias vão ser colocadas aqui em ordem cronológica que elas foram postadas e sem os comentários entre as histórias. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar então. Silêncio. Eu só tinha 17 anos quando começou. Tinha cerca de 3 amigos e um namorado, todos morando a uma distância considerável de mim. Era início de dezembro, tinha acabado de completar o ensino médio, ainda perdida em relação ao que seria da minha vida depois de janeiro. 10 de dezembro, foi quando começou. Tínhamos acabado de voltar de uma viagem em família, viagem que fazíamos todos os anos para o mesmo lugar. Nunca ficávamos mais de 3 dias fora. Meus pais saíram para resolver alguma coisa no centro. Eu não iria trabalhar naquele dia, mas meu namorado e meus amigos sim. Ou seja, passaria o dia em casa, apenas eu e minha cachorrinha Nina. O dia parecia estranho, não era tão quente ou úmido quanto deveria estar. Nenhuma mensagem de telefone, nenhum som de carro na rua, nem mesmo o casal de vizinhos que perdiam até o pequeno tempo de almoço que tinham para gritar um com o outro. Já eram quase 10 da noite. Minha mãe nunca ficaria tanto tempo fora de casa sem me ligar para saber se estou bem ou explicar o motivo. Mas nada. Ela nem mesmo recebe as minhas mensagens. 2 dias depois, no dia 12, foi quando o pesadelo começou. As últimas mensagens que recebi antes do sinal de telefone cair foram de Júlio, meu namorado, de minha madrinha. Júlio dizia que eu não deveria sair de casa. Perguntava se tinha visto algum noticiário e se estava bem. Já minha madrinha dizia que tinha encontrado minha mãe e que estavam bem. Disse para trancar as portas e esperar. Eles iriam me buscar. A esse ponto, eu já sabia que algo estava completamente errado, só não sabia o quanto poderia ser sério. Nunca fui de assistir noticiários ou coisas assim. As notícias em minhas redes sociais se limitavam à vida dos meus ídolos, em geral. Mas, dada a situação, resolvi assistir algum noticiário enquanto ainda pudesse. É uma espécie de vírus, altamente contagioso. Não saia de casa, não se corte ou entre em contato com cortes alheios. Não saia sem máscara, não respire perto deles. Em resumo, era o que diziam quase todos. Minha casa é pequena, sem varandas ou janelas viradas para a rua, mas considerando a situação, achei que deveria tentar descobrir o que estava acontecendo. Não sou burra o suficiente para abrir o portão, ou pior, sair. Passei algumas horas pensando em como poderia ver algo sem correr perigo. A escada! Pensei até alto demais. A escada estava no quintal. Posso me apoiar sobre o muro e olhar. Temos mais alguns metros de cerca protegendo o muro. Não seria perigoso. Juntei a coragem que me restava, apoiei a escada e subi para a laje. Quando me lembro da cena, penso que talvez fosse melhor não ter visto. Ao longo da rua, do quarteirão, acredito eu, tinham pessoas, ou o que restou delas. Eram completamente desfiguradas. Alguns tinham buracos por todo o corpo, pernas, braços arrancados brutalmente. Vi uma mulher com menos da metade do crânio. Foi a imagem mais bizarra que já vi. Me manteve petrificada ali por alguns minutos. Vi uma senhora abrir seu portão e tentar passar por eles despercebida. Ela não conseguiu. Vi um rapaz correndo na direção dela. Ele a pegou. Em segundos, outros mais estavam lá. Podia ouvir a senhora gritar enquanto eles comiam sua carne como se morde uma maçã. Tranquilos, tão devagar que pareciam gostar de vê-la sofrendo até a morte. No fim, sobrou apenas partes do tronco e ossos arranhados no lugar de pernas e braços. Comeram até os nervos das pernas e dos braços dela, mas mesmo assim, ela ainda se mexia, arrastando os ossos inúteis como correntes de maneira grotesca. Eles seguiam em bandos, em completo silêncio. Ao contrário dos filmes, não farejavam tudo ou faziam grunhidos estranhos. Eles apenas ficavam lá, parados, acho que nem mesmo respiravam. Mas mesmo assim, eu sentia que sabiam que eu estava ali. Um deles olhou para mim, de forma fixa. Não sei se eles podem ver, seus olhos eram brancos onde deveriam ser pretos, e vermelhos onde deveriam ser brancos. Era bizarro. Desci as escadas, certa de que poderia morrer de qualquer coisa, menos morrer como eles.
Comecei trancando meu quarto. Minha janela era de vidro, apenas vidro. Se conseguissem quebrá-la, já estariam dentro de casa. Tirei tudo que me fosse útil de lá de dentro e fiz uma barricada para que nada entrasse ou saísse de lá. Coloquei minha cachorra para dentro. Nina é muito tranquila, mas chega a gritar quando se assusta. Se vir essas coisas, ela vai gritar até que derrubem o portão. Juntei todos os baldes e garrafas que encontrei e os enchi. Se o resto do país realmente está assim, não terei água por muito mais tempo. Salguei todas as carnes que tinha no congelador, como minha avó fazia, e fiz cálculos de o quanto poderia racionar a comida e quanto duraria, dividindo com Nina. Teríamos um mês até que precisasse buscar na horta de casa, do lado de fora do quintal. No 5º dia, as transmissões na TV pararam. O rádio continuou até o 10º. O mesmo rapaz sempre dizia que eram zumbis, que não poderíamos ser nem mesmo arranhados ou estaríamos infectados. No 20º dia, não tínhamos mais energia. E eu preferia economizar as velas. Então éramos eu, Nina e a escuridão, todas as noites. Comi um pimentão murcho no jantar ontem. Nina comeu uma abobrinha velha. Ainda temos bastante água, já que reservei exclusivamente para bebermos. Às vezes, Nina chora pedindo para eu abrir a porta. Sei que ela sente falta de correr pelo quintal. Às vezes, eu também choro. Sinto falta do abraço da minha mãe. Na noite do dia 24, me arrisquei. Pulei o muro e fui até a horta. Colhi alguns legumes e frutas frescos. Nunca agradeci tanto por meus pais terem essa fixação por plantas. Esperei até a meia-noite, sentada com a Nina ao lado da árvore de Natal. Nós tivemos tomates, folhas de couve e maracujá para o jantar. No dia 25, comemos um mamão enorme, que mal pude acreditar que carreguei ao pular o muro. Nina está mais magra, e isso me assusta. Quando a energia acabou, comemos apenas carne por dias. Não podia correr o risco de deixá-las apodrecer. Agora temos apenas folhas, legumes velhos e farinha, que eu posso usar para cozinhar alguma idiotice apenas para enganar o estômago. Já é janeiro, dia 10, para ser exata. Eu subo as escadas e me sento na laje quase todos os dias. Já não me dói mais ver as atrocidades que acontecem lá. Quase todas as manhãs coloco a coleira de Nina e subo com ela. Quem sabe um pouco de vitamina D nos ajude a nos manter firmes. Eu choro quase todas as noites, pensando na voz aveludada de minha mãe, no cheiro de seus bolos enchendo a casa, de seu abraço me consolando. Me lembro de deitar nos braços de Júlio e de rir com a minha madrinha. Penso que devem estar todos mortos agora, vagando pela cidade como carcaças vestidas por essa peste. Lembro-me de ver pássaros voando por sobre as casas, cães latindo pela rua, mas não ouço nada, às vezes pés se arrastando, mas sempre o silêncio. Tenho conversado com Nina, diretamente, o tempo todo, mas sinto que se não ouvir uma voz humana logo, irei enlouquecer. Hoje é dia 14, meu aniversário, 18 anos. Eu desejei festas enormes e presentes caros por tanto tempo, mas agora, um abraço da minha mãe e um prato de comida seriam como ouro para mim. Posso ver a casa de minha avó, onde suponho que minha família se reuniu, pensando que é a maior da família. Vejo fumaça saindo de lá algumas noites. Será que esqueceram de mim? Será que pensam que morri? Por qual motivo não teriam vindo me salvar? Tenho tantas perguntas, mas todas me levam a duas únicas conclusões. Primeira, eles já estão mortos e outra pessoa se apossou da casa. Ou segunda, eles não têm como me buscar ou pensam que vão encontrar um cadáver caso venham. Todas são desesperadoras, considerando que em qualquer uma delas ficarei sozinha até morrer de fome ou de tristeza. Em mais de um mês não consegui pensar em absolutamente nada que pudesse me ajudar a me comunicar sem me colocar em perigo. A água que tenho durará mais uma semana no máximo. A comida já acabou. E eu estou enlouquecendo. Pensei em tudo que poderia fazer. Optei pela mais insana. Vou sair daqui. Comecei juntando tudo que poderia ser útil, coberta, fósforos, balas e um pouco de ração que achei no quintal, cabo de vassoura quebrado que me serviria como espeto e uma faca gigantesca que meu pai fez meses antes. Meus pais tinham 2 carros, um novo, que se amassaria até batendo contra uma bicicleta, e um antigo, de lataria pesada. Acho que se colidisse com um caminhão, ainda assim sairia completo. Carro esse que ficou aqui, que eles não usavam para sair. Tive pouquíssimas aulas de direção. Talvez meu senso de dirigir um carro nos mataria antes dos monstros. Mas eu tinha que tentar. Entramos no carro. Coloquei a jaqueta mais grossa e com mais camadas de tecido que encontrei, para proteger os meus braços. Coloquei Nina dentro dela, como um bebê e um canguru. Se precisasse fugir rápido, não teria que me preocupar se Nina me acompanhava ou não. Estava apavorada, tremia como nunca, mas tinha que fazer algo, não podia assistir enquanto nós duas morremos aos poucos, definhando com fome, tristeza e solidão.
Quando abri o portão e voltei para o carro, eles ficaram atentos, mas não atacaram. Eu esperava muito mais deles. Vendo assim, eles pareciam racionais. Pareciam gatos, apreciando um rato achar que pode fugir, só para depois matá-lo no meio do caminho. Consegui tirar o carro com muita dificuldade, mas ele saiu da garagem, portas e janelas trancadas. E mesmo no dia quente, senti a Nina tremer por dentro da jaqueta. Ela parecia sentir o perigo que corríamos. Eu era péssima na direção, atropelei ao menos 10 deles ao longo do caminho. Quando chegamos à casa de minha avó, pude ouvir vozes, baixas, mas vozes humanas, o som mais belo que poderia ouvir. Me trouxe um alívio quase instantâneo. Tive tempo de trancar o carro e subir o muro. O que a adrenalina pode fazer, não é? Aquele muro tinha no mínimo 2,5 metros. Estava sentada sobre o muro, pensando por onde poderia pular sem me machucar ou entrar na casa. Sentei no telhado. Fiquei ali, pensando se gritar pela minha família me colocaria em risco até ouvir gritos, vindos de fora, da rua, de todos os lugares, de todos os zumbis, de todos os cadáveres. Se eles podem gritar, quem está falando lá dentro? Me perguntava agarrando Nina contra o meu peito, com o coração em saltos. Mensagem no WhatsApp. Era tarde. Eu tinha me metido em alguns problemas, então tive que cumprir a detenção depois das aulas. Faltavam alguns minutos para eu sair. Eram 18h23, mas já estava escuro lá fora. As luzes da rua já estavam acesas, horário de inverno. Chovia pra cacete e eu não tinha levado meu guarda-chuva. Fique quieto, o professor responsável falou, me fazendo parar de balançar a cadeira pra lá e pra cá, coisa que eu fazia pra encarar o tédio. Assim que eu encostei a cadeira no chão, a energia caiu. Merda, foi o que o professor falou antes de sair, provavelmente indo checar a energia. Peguei meu celular e liguei o flash. Logo depois, recebi uma notificação no meu WhatsApp. Número 33 309 122 020. Bloquear ou adicionar. O número não fazia o menor sentido, mas apenas ignorei e me concentrei na mensagem que o número me enviou. Era na verdade uma imagem. Tudo estava preto, à exceção de uma pequena luz no canto inferior direito da fotografia. Fiquei encarando a tela por alguns segundos, tentando entender o que estava na imagem, até me dar conta de que a luminosidade estava no mínimo, por conta do ambiente escuro da sala. Aumentei a luminosidade para 100%, deslizei a barra de notificações para cima e meu coração parou. Um garoto olhando a tela do celular. Aquela luz era o meu flash aceso. Quem estava naquela foto era eu. Mas isso não era tudo. Atrás de mim, bem no fundo, no canto da sala, eu poderia ver agora. Olhos enormes, dentes afiados e amarelos, esboçando um largo e enorme sorriso, enquanto olhava fixamente para mim. Meu sangue congelou, me virei imediatamente, cambaleando para trás enquanto iluminava o canto completamente vazio da minha sala, virando o flash freneticamente para todos os lados. Eu me esbarrei no recém-chegado professor que me fez pular de susto. Sem prestar atenção em nada, eu apenas aproveito a porta aberta e saio correndo, olhando para todos os lados e tropeçando de 2 em 2 segundos. Sem me preocupar com a chuva, só parei de correr quando cheguei na paragem do ônibus. Já dentro dele, mais calmo e menos desnorteado, eu me repreendi mentalmente, questionando por que de eu estar levando aquilo tão a sério. Eu pego meu celular e bloqueio o número. Aquilo seria provavelmente apenas uma piada de mau gosto, uma imagem porcamente editada no Photoshop. E embora isso não explicasse como alguém poderia ter tirado uma foto minha em tempo real e ter editado em tão pouco tempo, eu decidi ignorar os fatos, pelo bem da minha sanidade. E então eu me permito rir da minha reação, enquanto pensava sobre isso no caminho de volta para casa. Não ri por muito tempo. Uma semana havia se passado, e eu até mesmo já havia esquecido o número. Estava agora em meu quarto, jogando uma partida online. Morri e estava esperando meus amigos terminarem a partida. Enquanto mexia em meu celular, recebi uma notificação em meu WhatsApp. Mesmo número, uma mensagem diferente. Não fazia sentido. Eu bloqueei o número. Não bloqueei? Abro a imagem, minha casa. A janela de meu quarto sendo a única luz acesa do piso de cima. Do outro lado da rua, encarando essa mesma janela, estava a sombra. Olhos enormes, dentes afiados e amarelos, esboçando um largo e enorme sorriso, me olhando fixamente enquanto eu atendia a notificação de meu celular. Viro a cabeça tão depressa que quase parto o meu pescoço, e talvez fosse melhor se isso tivesse acontecido. A rua estava vazia, nenhum sinal da sombra. Escrevo uma mensagem. Quem é você? Mensagem enviada, mensagem recebida. Nem mesmo chegaram a visualizar a mensagem. Bloqueei o número mais uma vez, não adiantou nada. Mais uma semana e o mesmo aconteceu. Liguei para Mike. Eu e ele não nos falávamos fazia um ano, mas mesmo assim ele aceitou meu pedido.
Ele era o cara mais inteligente que eu conhecia, então pedi a ele que rastreasse de onde aquelas mensagens estavam vindo, e talvez descobrisse quem as estava enviando. Ele me deu um prazo de 1 semana. 1 mês se passou e eu ainda estava recebendo mensagens daquele mesmo número. Mike não tinha dado sinais de vida desde então decidi ir na casa dele. Chegando lá, a porta estava aberta. Chamei por ele várias vezes, mas ninguém respondia. Decidi ir ao quarto dele. Subi as escadas enquanto chamava por ele. Um cheiro horrível tomava conta das minhas narinas, à medida que eu subia. E quanto mais eu subia, mais intenso o cheiro ficava. Tapando o nariz com a camisa, eu lentamente abri a porta de seu quarto, não me dando 2 segundos antes de vomitar tudo aquilo que eu alguma vez comi. No chão estava o corpo de Mike, completamente estourado, em um avançado estado de decomposição, sendo consumido por mais tipos de bactérias que eu poderia contar. Seus órgãos espalhados pelo quarto. Eu saio correndo de lá e não posso evitar vomitar mais 1 ou 2 vezes no caminho. O que era para ser uma piada acabou sendo a morte violenta de Mike. Eu sabia que tinha sido a sombra. Eu sabia que eu seria o próximo. Chego em casa e me jogo no chão do meu quarto, desesperado, sem saber o que fazer, arrancando meus cabelos de frustração, balançando pra lá e pra cá, como um doido. Eu estava ficando doido. Eu continuo recebendo essas imagens. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo me mexer. E a cada imagem, ele aparece cada vez mais perto. E mais perto, e mais perto, e mais perto. Ele está aqui, no canto do meu quarto. Ele me mandou uma imagem. Olhos enormes, dentes afiados e amarelos, esboçando um largo e enorme sorriso, enquanto olha fixamente para mim. Não sei como vim parar nessa situação macabra, com uma arma sobre a mesa e comigo pronto para usá-la. Preciso fazer isso logo, antes que a sombra venha até mim. Eu não quero ela mesma vindo fazer o serviço. Talvez tirando a minha vida, eu possa fugir dela. Se você soubesse o quanto ela é horrível, assustadora, tenebrosa... só de lembrar dela eu estou com a pele inteiramente arrepiada, o coração pulsando a ponto de doer o peito, com um medo que não sei descrever. Essa coisa me causa isso desde a primeira vez que a vi. Você deve estar confusa. Mas lendo essas palavras, você saberá de tudo, e será a única a saber, pois me prometa que não falará disso, que lhe contei a mais ninguém. Prometa! Enfim, você descobrirá os meus reais motivos. O sangue deles está fresco em minhas mãos, e eu talvez tenha vomitado 1 ou 2 vezes enquanto ele cantava isso. É angustiante saber que morrerei em breve. Após terminar esse e-mail, eu terei que ir. As lágrimas estão molhando todo o teclado do computador agora. O medo da morte destroça todo o meu ser. Não sei se vai doer, se virá escuridão instantânea, se ainda verei coisas, pois dizem que o corpo não se desliga completo após morrer. Não quero rever a sombra. Minha amada, leia isso e me perdoe. 9 de dezembro de 2020. 3h32. Essa foi a mensagem que Suzy recebeu de seu irmão, segundos antes dele tirar a própria vida. Não cabia em sua cabeça tudo que acabara de ler, e o porquê de seu irmão ter assassinado seus pais antes de partir. A dor inundava seu peito, mas mesmo assim decidiu investigar. Teve acesso às pastas de seu irmão. Momento da morte, 9/12/2020, 3h33. Começando pelo número 33 309 122 020. De alguma forma, o número lhe lembrava algo. 33 309 122 020. 333091222020. 33309122020. 13h33 9/12/2020. Era a data da morte de seu irmão. Sem tempo para pensar sobre isso, ela recebe uma notificação em seu WhatsApp. Ovos recheados. Em época de Páscoa, todo ano sumiam exatamente 3 crianças. Nunca, em nenhum dos anos passados, acharam essas crianças, mortas ou vivas. 3 famílias todo ano estão derramando lágrimas nos jornais de televisão. O estranho era que isso acontecia apenas na semana de Páscoa. No resto do ano, era raro um desaparecimento de crianças na pequena cidade. Talvez fosse coisa da sua cabeça, mas nesse ano, Jonathan prestaria mais atenção a esses casos. Jonathan estava na varanda enquanto observava a viatura dos policiais na casa de sua vizinha Jenna. Ela era mãe solo de um garotinho de 6 anos chamado Henry. Isso mesmo, era.
Henry havia desaparecido essa manhã. Estava brincando no quintal enquanto a mãe preparava o almoço. Foi só ela tirar os olhos da criança por um instante que a criança sumiu. Era inacreditável. Diana chorava enquanto um dos policiais tentava acalmar a mulher, mas nada adiantava. Ela dava vida por aquele garotinho e, um piscar de olhos, ele foi tirado dela. 2 crianças já desapareceram. A primeira foi uma garotinha de 8 anos da rua de trás. Jonathan não a conhecia, mas os pais estavam abalados demais com a perda da segunda filha. Sim, uma das crianças desaparecidas do ano passado era dessa família. Muito lamentável. E agora, a segunda criança desaparece. Quem será a terceira? Jonathan foi tirado de seus pensamentos por sua priminha, que corria e gargalhava até o jardim. Lena era uma garotinha adorável. Sua risada contagiava qualquer um. Quando ouviu a risada da prima, não conseguiu conter um sorriso que se espalhava em seus lábios. Se passaram 2 dias e nenhuma criança desapareceu. A Páscoa já era no dia seguinte. Será que seriam só 2 dessa vez? Jonathan estava na varanda, outra vez mexendo no celular, até que Felipe, o vizinho do lado, chamou sua atenção. Aquele homem dava arrepios. Estava sempre sorridente, um sorriso bizarro que dava até medo de olhar. Estava sempre bem penteado e com roupas limpas. Ele andava estranho, e qualquer um que batesse o olho nele perceberia sua esquisitice. Ele poderia parecer limpo, mas sua casa exalava um cheiro terrível. Parecia carne podre ou algo do tipo. Alguns vizinhos já chegaram a perguntar a causa do odor. Felipe respondeu que trabalha com carnes de animais e que às vezes esquece algumas em seu porão e acabavam apodrecendo. Ninguém acreditou muito nessa história, mas quando perguntaram mais sobre, ele desconversou e mudou de assunto rapidamente. Felipe sorriu e cumprimentou Jonathan de longe. O garoto forçou um sorriso e depois desviou a atenção. Na manhã de Páscoa, a tia de Jonathan voltou do jardim um pouco, quero dizer, muito desesperada. Lena havia sumido. Jonathan congelou da cabeça aos pés ao ouvir aquilo. Um arrepio passou pela sua espinha. O garoto ficou preocupado e foi ajudar sua tia a procurar Lena, mas ela não estava em lugar nenhum. O dia se passou lento e demorado. Sua tia estava triste e não conseguiu comemorar a Páscoa. Na verdade, ninguém da família conseguiu. Já era noite quando Jonathan foi para a varanda mais uma vez. A noite estava fria e um pouco sombria. Foi tirado de seus devaneios quando ouviu a porta da casa do lado sendo fechada. Era Felipe, e ele estava vestido com aquela fantasia bizarra de coelho. Todo ano ele vestia aquela merda horrenda. Ele dizia que era para um evento de caridade, para crianças doentes. Papo furado. Assim que Felipe arrancou o carro para fora da rua, um pensamento surgiu na mente de Jonathan. Seria muita burrice desconfiar de Felipe? Ele era estranho, mas ao ponto de sequestrar criancinhas? Acho que não, mas Jonathan estava com uma pulga atrás da orelha e não iria sossegar até tirá-la. Desceu os degraus da casa de sua tia, atravessou o gramado e seguiu até a casa de Felipe. Tentou abrir a porta, mas óbvio que estava trancada. Então deu a volta e foi para a porta dos fundos. E por sorte, ou azar, ela estava aberta. Jonathan entrou na casa e aparentemente estava tudo calmo e silencioso. A casa era muito limpa, mas um odor terrível estava vindo do porão. Jonathan caminhou até a porta do porão e colocou a mão direita na maçaneta. Parou, suspirou e prendeu o ar. Mas quando abriu, não viu nada além de um porão comum e com coisas velhas e empoeiradas. Estava até que aliviado, mas o odor ficou mais forte enquanto ele descia as escadas para analisar o local. Olhou ao redor e parou na estante de coisas velhas e caixas empilhadas. Mas embaixo tinha uma luz. Então foi até perto da estante e viu que era uma porta escondida. Tipo uma passagem secreta. Então ele abriu. Assim que viu o que tinha atrás daquela passagem, o estômago de Jonathan embrulhou, e ele se segurou para não vomitar com o odor insuportável que o lugar exalava. A primeira coisa que viu foi uma fantasia de coelho macabra, mais macabra do que a que Felipe usava. Estava coberta de sangue, e a cabeça do coelho tinha um sorriso bizarro que assustava qualquer um. Andou mais para dentro do cômodo e viu 3 ovos grandes e coloridos. Ele chegou mais perto. O odor só aumentava a cada passo que Jonathan dava. Então abriu um dos ovos e ficou tonto, e sua visão turva. Dentro daquele ovo estavam órgãos pequenos, com certeza de uma criança. O coração ainda pulsava no meio de todos aqueles pedaços de tripas, rins, fígado, dentro daquele ovo recheado. Ele olhou para o lado e lá estava o corpo de 3 crianças desaparecidas. Mas em vez de suas cabeças, estavam cabeças de coelhos sorridentes costuradas no pescoço das crianças. Jonathan congelou ao reconhecer o vestido de sua prima Lena. Então não se conteve e vomitou. Vomitou tanto que achou que ia morrer. Mas o pior foi quando ele olhou para cima e viu as cabeças das crianças desaparecidas dentro de aquários.
Eram muitas, provavelmente de todos os anos desde que começou os desaparecimentos. Reconheceu algumas das crianças desaparecidas de todos aqueles anos. Era tudo muito bizarro. Por que Felipe fazia aquilo? Ele era louco? E lá estavam as cabeças recém-colocadas. A garotinha de 8 anos da rua de trás, Henry, o filho de Jenna e, por fim, Lena, sua querida e amada prima. Seus joelhos vacilaram, ele caiu e chorou. Chorou de medo, de nojo e tristeza, mas parou quando sentiu uma presença de mais alguém na sala. Ele tinha certeza que era Felipe com a fantasia de coelho. Tinha certeza que esse ano não seriam apenas 3 ovos recheados, e sim 4. E ele tinha certeza que sua cabeça era a próxima a estar flutuando no aquário. As vozes. Terror é minha paixão. Na ficção, é claro. Sou um velho sacerdote que nas horas de folga tem o hobby de escrever. Minha especialidade são os contos. Também escrevo algumas crônicas, mas as histórias de mistério, suspense e horror fazem parte da minha vida desde que me conheço por gente, como dizem por aí. Estranho não, um padre criando contos de horror. Passo grande parte do dia aqui na igreja da paróquia, assistindo ao povo e ansiando pela chegada da noite. Momento em que sento ao computador e deixo a imaginação criar asas. Gosto de brincar com as figuras de linguagem e imagino se a catarse pretendida acontecerá em meus leitores. Mantenho uma página na internet na qual posto meus textos e posso dizer que sou um autor bastante lido, embora não me considere profissional. Recebo comentários, na maioria das vezes positivos, e essa interação me motiva a escrever mais e mais. É claro que recebo críticas, afinal, um padre contando histórias de fantasmas causa estranhamento. Às vezes, para não dizer toda noite, vou dormir bem tarde, pois perco a noção do tempo enquanto o som do meu teclado toma conta da pequena sala na qual me encerro. Por mais interação com meu público leitor, tive a ideia de criar um concurso em meu site. Dentro do prazo de uma semana, receberia, por e-mail, enredos de um conto de terror. A melhor ideia, por mim selecionada, se transformaria em uma história, e obviamente teria na assinatura a coautoria. Postei a ideia no site, estava empolgado com o projeto. Nos primeiros 3 dias, já havia recebido vários e-mails com sugestões. A grande maioria tramas sem originalidade, amontoados de clichês e cópias de coisas que já existiam. Casos com fantasmas e exorcismos estavam entre os temas mais citados. Mas havia alguns enredos que poderiam ser aproveitados. De qualquer forma, ainda tinha mais 4 dias para receber outras sugestões. No 4º dia, à noite, verifiquei decepcionado que, em minha caixa de entrada, só havia uma nova mensagem. Era um endereço de e-mail com caracteres aleatórios, letras e números que não formavam sequer um nome que pudesse identificar quem eu teria enviado. Quando abri a mensagem, não havia um olá. Não havia qualquer apresentação pessoal, apenas um parágrafo que parecia ser, à primeira vista, um conto de horror. Ora, fui bem claro em minha postagem. Eu queria o enredo, a trama e eu emprestaria minhas mãos, minha habilidade para transformá-la em uma história. Tal pessoa não teria entendido a proposta e enviou-me o início de um conto. Talvez tenha entendido que faria o primeiro parágrafo e eu terminaria? Fechei o notebook e aproveitei para dormir mais cedo, pensando nas sugestões que tinha até então. 5º dia, à noite. Era uma sexta-feira. Haviam mais mensagens, pelo menos umas 5. Voltei a ficar empolgado com o projeto, mesmo porque as ideias anteriores estavam um pouco desinteressantes. Eu precisava de algo realmente original, algo que, com a minha habilidade com palavras, se tornasse uma grande história. Entre os e-mails recebidos naquele dia, reconheci o mesmo endereço do dia anterior. Além de não entender a ideia do concurso, não leu a regra que dizia ser possível apenas uma participação por pessoa, pensei. Mesmo assim, cliquei e abri a mensagem. Novamente nenhum boa noite ou coisa parecida, sem nomes, somente um parágrafo que reconheci não ser o mesmo do dia anterior. Lendo as primeiras palavras, percebo não ser o início de um texto. Aquilo me deixou cismado e resolvi olhar a mensagem anterior que havia ignorado. Minhas suspeitas se confirmaram. O primeiro e-mail continha a introdução de um texto, e no segundo, a continuidade do mesmo. Então, alguém queria me mandar um conto inteiro, mas por que fazia-o de forma fracionada? Instigado, esqueci os outros e-mails e iniciei a leitura. O texto em si era muito bem escrito. Aliás, eu diria ser impecável. Como hábito, procurei por erros de ortografia, concordância, digitação, mas se algo assim havia, não fui capaz de perceber. Quem escrevia aquele conto entendia das coisas. Passei a me concentrar no mais importante, a trama. Narrado em primeira pessoa, chamava-se As Vozes, e tinha um eu lírico feminino. Melissa era o nome da protagonista. Dizia ser uma garota de 16 anos, excluída dos círculos de amigos na escola por uma particularidade. Ouvia vozes.
Demorou um tempo para procurar a ajuda dos pais, pois temia que a considerassem louca. É claro que os pais a levaram a psicólogos e psiquiatras, mas também nenhum diagnóstico foi conclusivo. Testes, muitos deles, descartaram ser esquizofrênica. Logo, a notícia de que teria transtornos psiquiátricos se espalhou, e na escola e em sua rua passou a ser vista como uma aberração, hostilizada por uns, alvo de deboche de outros, ia seguindo um dia a dia de humilhação. As vozes que ouvia se intensificavam e davam orientações a ela. Caramba! Exclamei assim que acabei de ler as 2 partes que haviam enviado. Podia não ser lá muito original, mas o autor escrevia bem e a trama se tornava interessante. Eu, antes de ser um escritor, era um leitor, e posso dizer que já havia sido fisgado, como costumamos dizer. Queria receber as outras partes, mas antes tive o cuidado de fazer uma busca na internet. Copiei alguns trechos do texto e colei no Google. Aquela história já poderia estar publicada em um site. A pessoa que me mandava poderia já ter feito isso, ou quem sabe, nem fosse autora. Nenhum resultado obtido. No máximo, algumas palavras soltas. Aquele texto não estava ainda na internet. Isso me deixou mais intrigado. Conforme imaginara, recebi no dia seguinte outra parte do texto. 3 parágrafos. Seria a conclusão? O fim da história? Contos geralmente são textos curtos. Nenhum boa noite, nenhum nome. Somente o texto. As vozes torturavam Melissa. No início eram obscenidades, às quais uma adolescente não deveria estar habituada. Depois passaram a ditar ordens. Além das ordens, ameaças que, caso não as cumprisse, seus pais seriam de alguma maneira punidos. Como uma forma de testá-la, as vozes sussurraram em seu ouvido que ela deveria encontrar um animal, aquele que fosse mais fácil, e decapitasse o pobre. Deveria fazer isso com uma faca, machado, enfim, com qualquer ferramenta que desse conta do recado. Ou isso, ou seria sua mãe a perder a cabeça. É claro que isso a deixou em pânico. Alguém ameaçava matar sua querida mãe, e havia uma ironia cruel nessa tarefa. Melissa sempre fora simpatizante da causa animal, daquelas pessoas que não pisariam nenhuma formiga. Ela não sabia de onde vinham as vozes que sussurravam em seus ouvidos, mas elas brincavam de maneira sádica e cruel com a perturbada garota. O texto prosseguia com a detalhada descrição da tarefa sendo cumprida por Melissa. Ela já acreditava que não tinha transtornos psiquiátricos e que as vozes eram reais. Cumpriu as ordens, tendo como vítima um dos pombos que habitavam as pencas, o barracão no qual um dia teria funcionado um curtume e hoje encontrava-se abandonado. Chorava copiosamente enquanto degolava o pobre animal. Pediu perdão à ave 1, 2, 1000 vezes. Tinha sangue nas mãos e na roupa. Então feriu-se de propósito com a faca, a fim de justificar o sangue. Diria qualquer coisa que caiu e cortou o joelho. Algo assim. Isso explicaria também ter chorado. Enquanto realizava a tarefa, ouvia risos insanos e histéricos. Melissa, 16 anos. Tive um estalo e corri verificar o endereço de e-mail. mls16@hotmail.com. Como pude ser tão distraído a ponto de não perceber que no endereço de e-mail havia sua idade e as consoantes MLS sugeriam o nome Melissa? Então, quem estaria me mandando a história tinha um nome. Uma garota de 16 anos que escrevia um conto de terror na qual a protagonista teria seu nome e idade. É claro que eram apenas suposições minhas, apenas possibilidades. Qualquer um poderia criar um endereço de e-mail com dados da história. Talvez para brincar comigo, me confundir, me fazer de bobo. Poderia tentar rastrear o endereço de IP do computador que me enviaram os e-mails, mas achei que poderia ser de qualquer lan house, então deixei por isso mesmo. Quando findou o prazo de recebimento, apenas postei em meu site que o prazo se esgotara e que em breve divulgaria o resultado. A verdade é que, desde que comecei a ler a história de Melissa, atormentada por vozes que sussurravam em seus ouvidos, sequer abri outras mensagens. Esperava ansiosamente o dia passar, para à noite ler os novos capítulos da trama. E começava a ter problemas de concentração no trabalho, porque, além de querer saber a continuidade da história, eu tinha todo um mistério sobre quem estaria enviando aquela história. Seria uma jovem escritora de nome Melissa? O que a faria brincar comigo daquela forma, trazendo aquele verdadeiro enigma? Talvez até fosse alguém que eu conhecesse pessoalmente, que soubesse do meu hobby e do meu gosto por histórias de terror. Algumas vezes respondi o e-mail, dizendo que estava gostando da história, mas gostaria de saber sobre o autor ou autora. Nenhuma das minhas mensagens foi respondida. Um novo capítulo. Ótimo, ansiava por isso. Posso dizer que já me tornara dependente daquele enredo, e esperava que o mistério da autoria secreta fosse enfim revelado. No novo fragmento recebido, Melissa narra estar à beira da loucura. Tornara-se insuportável aos pais o seu comportamento e as coisas estranhas que fazia.
A mãe, de formação religiosa e bastante supersticiosa, já pedia ao marido que procurasse um padre para exorcizá-la. Havia uma semana que não comparecia à escola e passava boa parte do tempo trancada no quarto. O relato de Melissa me deixava extremamente angustiado. Nunca fora de sequer lembrar de sonhos, mas passava a ter pesadelos e lembrava deles com incríveis detalhes. Em um deles, chegamos a conversar. Ela repetia insistentemente não ser louca e dizia ter medo de ser internada em algum sanatório. Aquelas palavras me marcaram e tive um grande susto quando no dia seguinte, lendo os novos capítulos recebidos, deparei-me exatamente com as frases que ela me dissera em sonho. Aquilo causou um forte impacto em mim. E como poderia ser diferente? Como uma coincidência daquela seria possível? Apesar de lidar com o além nas histórias que escrevia, na vida real sempre fora muito prudente em relação a coisas assim. A própria igreja testemunhara ao longo da história uma infinidade de fraudes, assim como patologias, casos de esquizofrenia, que eram confundidas com possessões demoníacas. Agora, eu tentava entender como as frases proferidas por ela em um sonho se repetiam, ipsis literis, no capítulo novo que acabara de receber. Minhas surpresas não cessaram. Em um novo capítulo, Melissa dizia estar no limite e procuraria ajuda com mais alguém além de seus pais, que nem estariam ajudando tanto assim. Um padre, escritor de histórias de terror, bastante conhecido na internet, talvez pudesse ajudá-la de alguma maneira. Ela falava de mim no texto? Com essa possibilidade na cabeça, outro estalo acontece. Lembro da captura ao pombo no barracão que um dia teria sido um curtume e que agora encontra-se abandonado. Esse barracão existe e fica apenas 5 quilômetros daqui. Lembro do velho curtume e do mau cheiro que causava revolta aos moradores. Assim como o endereço de e-mail, como não percebi mais essa pista? Melissa existia e estaria morando próximo dali. Precisaria averiguar. Ela clamava por ajuda e eu teria que ser cauteloso. Começaria pelo barracão. Naquele dia, deixei de lado os compromissos da paróquia. Também não era dia de missa. Chegando em frente ao velho curtume, estacionei e fiquei um tempo dentro do carro, observando. Estava abandonado havia muito tempo, pelo menos 10 anos. Parte do telhado estava destruído, pombos tomavam conta da área. Lembrei-me do pobre que Melissa teria sacrificado em cumprimento às ordens recebidas. Olhei atentamente ao redor. Ela poderia morar em uma daquelas casas. Estaria apenas me contando uma história fictícia ou passava realmente por aquele tormento? Não tirava da cabeça as frases que eu vira, primeiro em sonho e depois no capítulo recebido. Estaria enlouquecendo, uma vida dedicada ao sacerdócio e nunca testemunhara casos de vozes e possessões, mas também não poderia negar que algo daquela natureza estivesse realmente acontecendo. Disfarçadamente, saio do carro e me dirijo ao velho curtume. Talvez fosse psicológico, mas parecia sentir o característico e repulsivo cheiro de quando aquele lugar ainda estava ativo. Não há trancas na grande porta, que range quando eu a empurro. Está tudo muito sujo, fezes de pombos por toda parte. Esperava encontrar em algum lugar marcas de sangue que indicassem a cruel tarefa que Melissa fora obrigada a cumprir. O lugar parece ter uma energia negativa. E não é por menos. Seres vivos inocentes perderam a pele para que nós usássemos cintos, sapatos e jaquetas. O cheiro que em minha memória estaria marcado era, de certa forma, o cheiro da morte desnecessária, da morte sem razão de ser. Então a vejo, sentada em um dos cantos de uma sala suja, com as costas encostadas à parede, veste calças jeans, camiseta e tênis. Está com o rosto voltado para baixo e os cabelos loiros cobrem suas feições. Eu tinha certeza que era Melissa. Eu a havia encontrado. Ela soluçava. Em prantos, falava algo inaudível, e só então percebi o estilete em suas mãos. Não! Meu grito rasgou o silêncio do ambiente, porém foi inútil, pois o movimento rápido fez a lâmina afiada cortar tecidos e artérias. Você veio, padre? Invisto em sua direção, já preparado para estancar, talvez com a minha camisa, aquele corte, e subitamente uma espécie de flash me deixa momentaneamente cego e desorientado. Quando consigo vislumbrar novamente a sala e suas bancadas empoeiradas, não a vejo mais. Não entendi o que tinha acontecido, apenas que não estava mais ali. Não havia uma gota de sangue no chão imundo. Sinto o estômago embrulhar e saio cambaleando. Não consigo evitar e acabo vomitando sobre meus próprios pés. Senti a falta de ar. Preciso de alguma ajuda, padre? O senhor está bem? De joelhos e limpando a boca com a manga do casaco, olho na direção da voz e vejo um menino, 14 ou 15 anos, que demonstra preocupação com a minha condição. Não. Agora que vomitei vou melhorar. Obrigado, rapaz. É o cheiro da morte, padre. Esse cheiro impregnou o lugar e nunca vai sair daqui. Minha mãe sempre diz isso.
Parecia que teria lido a minha mente. De qualquer maneira, parecia inútil continuar ali. Veio atrás dela, padre? Aquela pergunta me causou calafrios. Como assim? Do que você está falando? Repliquei com a voz trêmula. A Melissa, padre, ela fala comigo, sussurra em meu ouvido. Da mesma forma que ela ouvia vozes, eu a ouço. Ela me orienta sobre como mandar as mensagens ao Senhor. Eu enviei aqueles e-mails. Ela dita, eu escrevo, palavra por palavra. Eu sabia que o Senhor viria aqui hoje. Ela me disse, posso dizer que fui um instrumento para que vocês pudessem se conhecer. Espero que agora isso tenha um fim. Tenho medo de contar aos meus pais. Vão pensar que eu sou louco. Sem o estranho sonho e a recente aparição, eu diria ter sido vítima de um trote por parte daquele menino, de imaginação tão criativa. Mas sabia que ele dizia a verdade. Ninguém melhor do que eu sabia, naquele momento, o que tinha acontecido. Melissa precisava, mesmo que na morte, que alguém nela acreditasse. Em vida, não teve. Foi estilizada e ridicularizada. Os próprios pais não depositaram confiança em suas palavras quando procurou ajuda. Taxada de louca, chegou ao extremo de, no mesmo barracão em que arrancara a cabeça do pobre animal, tirando a própria vida, cortando os pulsos. Ninguém veio em sua ajuda. Esvaiu-se em sangue naquele chão imundo. Foi a única vez, o único momento em que desobedeceu às vozes, que diziam para não fazê-lo. Isso teria acontecido há 5 anos. O garoto dizia lembrar vagamente da menina estranha que perambulava sem amigos, pelas ruas, falando sozinha. Padre, Melissa quer que o senhor conte sua história. Escreva o conto, padre. Conte a história dela. E assim eu fiz. Escrevi no meu site o conto intitulado As Vozes. Escrevi não. Na verdade, apenas reproduzi os textos, impecavelmente bem escritos, que havia recebido. Não foi assinado em coautoria com Melissa. Dei a ela todos os créditos da história. O texto continha a advertência de ser baseado em eventos reais. Depois de publicar o conto, recebi muitas mensagens de gente que dizia lembrar da história da garota que tirou sua vida dentro de um curtume abandonado, igualmente abandonada por todos em meio a fezes de aves que ali faziam morada. Sua história tornou-se conhecida como ela tanto queria. Tornei-me amigo do garoto, que hoje já é um homem. Sempre mantenho um contato para saber sobre possíveis danos psicológicos que poderia ter sofrido. Ele diz nunca mais ter ouvido a voz que sussurrava em seu ouvido. Parece estar bem e segue a vida. Inclusive casou-se, e talvez raramente lembre de Melissa. Já eu, não há dia que termine sem que eu a ouça sussurrar em meu ouvido. Boa noite, padre. Durma bem. A entidade do espelho. No meio da noite, fui despertada pela 4ª vez somente naquela semana. Completamente assustada e coberta de suor. Não consegui dormir após o ocorrido. Meus pensamentos estavam fixos na entidade que certamente queria fazer contato comigo para me fazer algum tipo de mal. Mas esse mal não seria apenas comigo, mas também com as minhas filhas. Eu vivia em constante medo, e naquele momento ninguém poderia me ajudar. Nem a polícia, nem psiquiatras, nem pastores, nem padres. O que mais me deixava pensativa era que, mesmo se eu quisesse contar a verdade, ninguém acreditaria ou me chamaria de louca. Certamente tentariam tirar minhas filhas de mim, alegando que uma mãe louca não poderia cuidar delas. Tudo começou há 1 ano e meio, quando meu marido foi encontrado sem vida em um quarto de uma pousada, onde estava hospedado em uma viagem de trabalho. Ele viajava frequentemente, então nunca pensei que algo assim poderia acontecer com ele. Ainda lembro daquela manhã que recebi a ligação que fez a minha vida perder a cor por dias. A voz ao telefone me deu a pior notícia da minha vida. O encontraram no banheiro, em frente a um espelho totalmente quebrado. Em uma de suas mãos havia um pedaço de espelho, sua garganta estava cortada e havia vários cortes espalhados pelo corpo. Inicialmente, os policiais acharam que ele havia cometido suicídio, mas eu sabia que ele não faria isso. Ele não me deixaria, nem deixaria nossas filhas. Os primeiros meses após sua morte foram sem sentido. Eu estava triste, nada mais de incomum acontecia. Até uma noite em que o medo inexplicável tomou conta de mim. Acordei completamente apavorada e fui ao banheiro jogar água no rosto. Ao passar pelo corredor, vi algo estranho refletido no espelho. Voltei para verificar, e ao me aproximar mais, meu coração acelerou e meu corpo gelou. Aquele não era o meu reflexo. Parecia uma versão aterrorizante de mim. Uma mulher com olhos pretos, cabelos negros, algumas partes do rosto machucadas e distorcidas. As movimentações eram estranhas. Tentei ser racional. Acendi a luz e a coisa no espelho desapareceu. Meu reflexo normal apareceu, completamente assustado. Disse a mim mesma que aquilo foi apenas uma brincadeira de minha mente. Mas o que aconteceu naquele espelho não saía de minha cabeça.
A simples ideia de me olhar no espelho me aterrorizava. Tentei afastar minhas filhas dos espelhos, mas elas riram, achando que não tinha nada a ver. No fundo, eu ainda não sabia se aquilo era real ou se era apenas a minha mente pregando peças em mim. Uma noite, minha filha mais velha convidou várias amigas para uma festa do pijama. E como sempre, essas festas têm brincadeira de terror. Elas decidiram fazer a brincadeira de Bloody Mary, que consiste em dizer 3 vezes Bloody Mary na frente do espelho. Minha filha foi ao banheiro para fazer a brincadeira. Não sei ao certo o que aconteceu, pois cada menina contou uma coisa diferente, mas logo após começarem, os gritos ecoaram pela minha casa. Ao entrar no banheiro, encontrei minha filha estirada no chão, com diversos machucados e queimaduras pelo corpo. Corri com ela para o hospital, onde ela acordou no dia seguinte. Os médicos não sabiam a causa dos machucados, assim como os policiais não sabiam o motivo da morte do meu marido. Minha filha mais velha começou a agir de maneira estranha após o incidente. De uma menina alegre, tornou-se fechada e agressiva. Recebi ligações da escola dizendo que ela não estava frequentando as aulas, e vizinhos relataram que a viram torturando um gato. Amigos e familiares sugeriram levá-la a especialistas ou realizar um exorcismo, mas algo dentro de mim dizia que isso não era uma questão de doença ou religião. Uma noite, encontrei minha filha mais velha próxima ao quarto da irmã com uma faca na mão. Perguntei o que ela pretendia fazer e ela me deu um sorriso maligno. Tirei a faca dela e mandei-a dormir. Mas ela me agrediu com uma força inexplicável. Decidi mandar minha filha mais nova para casa da avó para protegê-la. Alguns dias depois, na madrugada, fui ao banheiro com uma vela. Olhei fixamente para o espelho e vi meu reflexo desconfigurado, com machucados e queimaduras. A entidade no espelho estendeu o braço para fora, queimando meus braços ao me tocar. Despertei da hipnose e gritei. A criatura me puxou para um precipício sem fim. Caminhei em direção a uma luz, mas a cada passo parecia que a luz me engolia mais. Agora, nada restava de mim. A criatura tomou posse do meu corpo, voz e vida. Assisto a minha vida se desintegrar, com a criatura fazendo mal às pessoas que amo. Mas eu ainda espero que algum dia você entre em algum cômodo escuro de madrugada, com a luz do luar refletindo no espelho. Olhe fixamente para os seus próprios olhos, eu estarei lá. Lembre-se, você não está olhando para si mesmo, mas para mim. Eu vou querer sair de lá de alguma forma. Tome cuidado ao se olhar no espelho. Passaram-se semanas, desde a noite em que a entidade tomou meu corpo. Minha vida como a conhecia havia terminado, mas meu espírito permanecia preso dentro do espelho, testemunhando os horrores que a criatura causava à minha família. A entidade, agora no meu corpo, estava conseguindo disfarçar sua presença para o mundo exterior. Ninguém suspeitava que a mulher que andava pela minha casa não era realmente eu. Porém, minha filha mais nova, que estava na casa da avó, começou a perceber algo errado. Ela me ligava todos os dias, e a cada conversa eu podia sentir sua desconfiança crescendo. Minha filha mais nova, Lara, era esperta. Ela começou a investigar o que estava acontecendo. Durante suas visitas à casa, ela notou mudanças sutis no meu comportamento. Coisas que só alguém muito próximo perceberia. Certa tarde, Lara encontrou um diário antigo, que eu havia escrito quando tudo começou. Ela leu sobre os meus medos e as aparições no espelho. Decidiu não contar a ninguém sobre as suas descobertas, temendo que não acreditassem nela e que pudessem afastá-la de mim, assim como eu havia temido. Lara, determinada a salvar sua mãe, começou a procurar ajuda de outras formas. Ela se voltou para a internet, onde encontrou relatos semelhantes ao meu. Pessoas que afirmavam terem sido perseguidas por entidades em espelhos, mas que haviam encontrado uma maneira de banir essas criaturas. Seguindo as instruções encontradas, Lara decidiu tentar um ritual de banimento. Na noite marcada, ela esperou até que a entidade estivesse dormindo, e entrou no banheiro com um espelho pequeno e um conjunto de velas. Através do espelho, pude ver Lara e senti uma onda de esperança. Lara acendeu as velas e começou a recitar as palavras que havia encontrado. Eu, do outro lado do espelho, comecei a sentir uma energia estranha me puxando. A entidade dentro do meu corpo também percebeu e despertou. Correndo em direção ao banheiro com uma expressão furiosa, Lara continuou o ritual, apesar do barulho e da fúria da entidade que agora estava quase alcançando-a. Quando a criatura estava prestes a atacar Lara, uma luz intensa brilhou no espelho. Senti como se estivesse sendo sugada através de um túnel de luz, e de repente estava de volta ao meu corpo. A entidade soltou um grito ensurdecedor, antes de desaparecer completamente. Desnorteada, olhei ao redor e vi Lara, com lágrimas nos olhos, correndo para me abraçar. Eu estava de volta, a entidade havia sido banida. As queimaduras em meus braços eram reais, mas o pior tinha passado. Agradeci a Lara com toda a minha alma, sabendo que ela havia salvado as nossas vidas. Nos meses seguintes, fizemos de tudo para reconstruir nossas vidas. Contei a Lara tudo o que havia acontecido e ela me contou sobre sua investigação e o ritual.
Nossa relação se fortaleceu imensamente após o ocorrido. Minha filha mais velha, Sofia, também começou a se recuperar lentamente. A terapia ajudou a processar o trauma. E a nossa família encontrou apoio em amigos e em um grupo de apoio para sobreviventes de eventos paranormais. Decidimos compartilhar nossa história na esperança de ajudar outras famílias que possam estar passando pelo mesmo. Fizemos um blog e participamos de conferências para discutir nossa experiência e as medidas que tomamos para lidar com a entidade. Hoje, vivemos em paz, mas sempre vigilantes. Sabemos que há mais no mundo do que podemos ver e estamos preparados para qualquer eventualidade. Aprendemos a importância de estar unidos e eu agradeço todos os dias por ter minhas filhas comigo. E quanto a você, leitor, lembre-se sempre, ao se olhar no espelho, nunca se esqueça de que nem sempre o que você vê é apenas seu reflexo. Cuidado com o que pode estar à espreita, esperando uma oportunidade para entrar em sua vida. Relatos de um delírio. Por que você não vê o que está bem na sua frente? Seus pensamentos. Você acredita que eles podem te controlar um dia? Que você possa acabar perdendo o total controle de sua mente? Bom, eu sou a prova viva de que isso é mais real do que você imagina. Me acordo em um lapso de terror. O dia está fechado e a chuva banha a cidade pela minha janela. Meu tipo favorito de clima, perfeito para trabalhar. Após me arrumar, vou em direção à mesa do café, ignorando totalmente o fato de ter tido mais um pesadelo na noite passada. Moro sozinho e o tempo passa diferente de algum modo. É como se horas passassem em dias. A solidão sempre espreita, pronta para atacar no meu momento mais vulnerável. Gosto de me enganar pensando que a experiência de morar sozinho é para ajudar a nos conhecer melhor. Contudo, nesses dias frios e cinza, me pego pensando na vontade de um calor humano. Estou novamente me perdendo em meus pensamentos. O café está preparado na mesa. Torradas, geleia, queijo, tudo está em seu devido lugar. O forte gosto do café acorda minha mente antes adormecida. Precisava disso para começar o dia bem. Me dirijo ao trabalho, um grande prédio de vários andares, não muito longe da minha casa. Ao entrar no elevador, aperto o número 4 e sinto alguém atrás de mim. Uma sensação estranha percorreu o meu corpo inteiro. Me viro rapidamente, mas não há ninguém. Talvez eu esteja enlouquecendo novamente. Quando entro na sala, todos estão focados, de cabeça baixa, olhando fixamente para o computador. Olá, queridos colegas. Olá, qual é o nome deles mesmo? Eles não existem. Um pensamento se apropria da minha mente. Balanço rapidamente e sento na minha cadeira. Há muito trabalho para fazer. Não posso perder tempo. O relógio não funciona faz anos. Pelo menos é o que me lembro. O tempo se arrasta mais uma vez no dia que finalmente está chegando ao fim. Já vazio, o escritório me passa um calafrio. Infelizmente, hoje é meu turno para trancar a sala, então todos se foram. Após guardar os materiais necessários, vou até a última janela para fechá-la. Porém, ao tocar nela, vejo um reflexo. Talvez uma sombra ou um assaltante? Ele está refletindo no vidro. Torço para que não note minha presença. Mas ele está me observando. Pisco os olhos e em uma fração de segundos, a escuridão o leva embora. Corro apressado em direção à saída, meu peito palpitando. Só queria chegar em casa o mais rápido possível, e foi o que fiz. A porta da frente estava aberta, algo que eu não me lembrava. Talvez tenha pensado que fechei ao sair. O pavor continuava a tomar conta do meu corpo inteiro. Não me sentia indefeso há muito tempo. Decido entrar silenciosamente em casa. Observo atento ao meu redor. Esse silêncio me preocupa. Ando devagar, tentando não fazer a madeira ranger. Precisava chegar na cozinha. Lá tem o telefone fixo da casa. Mas eu tenho um problema. A sala está nesse caminho. Escuto chiados, como se uma TV estivesse fora do ar. Eu não tenho TV. Espio com cuidado a entrada da sala e solto um suspiro de surpresa. Nesse momento, corro a minha mão à boca, para silenciá-la. Não enxergo tão bem, mas acredito ver uma sombra sentada no sofá. Meu coração está palpitando, tanto que juro escutar seu som ecoando na sala. Se aproxime, minha cabeça só pode estar pregando uma peça em mim. Esses pensamentos de novo, por que insistem em acontecer nas piores horas? Chegue mais perto de mim. Como se no impulso meu corpo se volta para a sombra e começa a chegar mais perto. Não posso mentir que estava aterrorizado com a situação, mas era como se eu não tivesse mais controle sobre mim. Quando paro ao seu lado, fico abismado. Nunca tinha presenciado tal coisa na minha vida. Um ser totalmente levado pela sombra, com apenas seus olhos brancos distinguindo-se na escuridão. Pareciam a ponto de perfurar minha alma. Toque em mim. Escuto o mesmo chiado, mas agora sei que não é uma televisão. Me aproximo lentamente, o medo já levado pela curiosidade em mim. Ao simples toque dos meus dedos, tudo ao redor muda. Não estou mais em minha casa. É tudo tão vazio, branco. Escuto meus próprios batimentos. A sombra, aquilo está comigo, na minha frente. Nada disso é real.
Sinto ecoar por todo o vazio. Você não percebe que isso é uma mentira? Do que você está falando? Onde estamos? Estamos na sua cabeça, onde você, nos últimos tempos, criou uma vida totalmente falsa, uma fantasia. Porque você acha que as coisas aparecem do nada? E o motivo de você não lembrar o nome das pessoas? Você criou isso a partir de uma memória, um relapso. Eu venho tentando te contar há tanto tempo, mas você insiste em fugir de mim. Me escute, você precisa acordar, Tadeu. Acorda! As últimas palavras são digeridas por mim, mas com uma velocidade inimaginável, perco a sombra de vista e acordo. Meus olhos pesam no simples ato de abrir. Aos poucos, vou me situando no espaço. É uma sala fria, pequena. Alguns certificados que não consigo ler decoram a parede sem graça. Observo o centro da sala. Um homem vestido trajes sociais e muito bem estruturado segura uma planilha. Parece concentrado no que faz. Não lembro de nada a partir do momento em que acordei. Devo estar sedado. Tento me mover, mas algo me detém. Um cinto de couro passa em meus braços e pernas, me segurando junto à cadeira. O homem finalmente percebe que eu estou acordado e abre um sorriso melancólico. Tadeu, você acordou? Como está se sentindo? Suas palavras ecoam na minha mente agora vazia. Onde estou? Por que estou com amarras? Você está seguro. Sentimos falta de você aqui na instituição. Como assim? Quem é você? Tadeu, eu sei que você está confuso, mas tente manter a calma. Sou psiquiatra aqui do hospital. Meu nome é Dr. Brown. Te acompanho há alguns anos. Você sofre com alguns episódios de delírio e psicose. Eu sei que é difícil entender. Você acordou agora de um surto que perdurou por 2 anos. Nesse meio tempo, estive te acompanhando, torcendo a cada dia para que você abrisse os olhos. Porém, sinto lhe informar que seus surtos estão piorando, estão cada vez maiores e mais realistas. Estou doente? Porque eu não lembro de nada? Digamos que sim. Seus traumas acarretaram para essa sua situação. Sobre a memória, aplicamos alguns sedativos que bloqueiam certos eventos traumáticos, mas, claramente, eles estão numa dosagem bem maior do que eu esperava. Por que eu estou aqui? É uma longa história, Tadeu. Você fez algo horrível, desumano, mas é claro, como eu já havia mencionado, os remédios bloquearam essas memórias, que são um dos motivos de seus delírios. Eu quero saber. Me diga, por favor. Saiba que essa não é a primeira nem a última vez que irei lhe contar isso. Depois prosseguiremos os testes com eletrochoque. O Dr. Brown começa a contar o que pedi, e suas palavras se misturam aos meus pensamentos, que tomam as rédeas da história, o meu ponto de vista. Uma vida era o que precisava para me libertar desse terror. Um garoto, contudo, não qualquer garoto, mas sim aquele que trazia consigo o mal, a sombra. Eu o observava durante semanas. Era pequeno, sozinho. Não era isso que me atraía nele, mas o fato de aquilo estar junto dele, a maldita sombra. Ele sempre me passava uma nostalgia. Tinha características tão parecidas comigo. Estou me perdendo em pensamentos sem sentido de novo. Eu não tenho muito tempo. Meu plano estava se concretizando. Agora só precisava colocá-lo em prática. Uma distração. Foi quando percebi a facilidade de enganar aqueles seres inocentes. Apenas implorar e oferecer um presente foi o necessário. Quando eu consegui atrair o pequeno garoto para um lugar seguro, eu vi a sombra. Ela estava ali, na minha frente. Era exatamente como eu me lembrava. Cego pelo sentimento de raiva, no momento de distração do garoto, minha mão segurando uma pesada pedra fez o trabalho do qual eu não pude sozinho. Ele nem sentiu. Não acha que eu fiz isso por vontade própria, certo? Isso é claramente mentira. Eu precisava libertá-lo. Você não enxerga? Não percebe que tudo o que fazemos tem um propósito? Um porquê? Ele não merecia passar pelo mesmo que eu. A sombra, ela se foi. Eu finalmente a matei. Ela não vai machucá-lo. Eu vi, eu senti. Essa é a resposta. Eu salvei ele. Eu me libertei. Eu estou livre. Nunca me senti tão bem como agora. Eu te salvei. Eu me salvei. Ele está livre. Minha loucura foi domada rapidamente. Após escutar barulhos de sirenes, saio do delírio e me vejo paralisado com uma grande pedra ainda em minhas mãos, mas agora suja de uma substância vermelha. Não fazia questão de esconder o que fiz. Não tinha motivo. Eu salvei o garoto. Eu fiz o que deveria ser feito. Quando os policiais se aproximaram, me imobilizaram com a maior facilidade. Não reagi. Estava em plena euforia e prazer. Fui levado com algemas para a viatura e no caminho escutei choros. Deveriam ser de uma mulher. Estava berrando, gritava em plenos pulmões. Ela não sabia de nada, não tinha a menor ideia da situação em que seu filho estava submetido. Eu fiz o melhor para ele. Acredite em mim. Em nenhum momento eu olhei para o corpo do garoto. Era para mim apenas uma casca, que eu tinha extraído o veneno. Entrei no carro esboçando o maior sorriso que já dera. Eles me perguntaram por que eu fiz isso, mas não está claro?
Porque a minha sombra disse para fazer. Eu sabia o meu destino e isso não me importava. Ele está comigo agora. Nós viramos um só. Os bichos da fazenda. Ouço vidros se estilhaçando e meu pânico aumenta consideravelmente. Eles estão perto de conseguir e eu não sei mais o que fazer. Corro pro quarto e me tranco, certo de que meu fim será aqui. Ontem à noite chorei tanto que meus olhos estão inchados até agora. Não consegui dormir e a insignificante esperança de que minha família retornasse sumiu ao amanhecer. Hoje faz 3 dias. Se realmente fossem voltar, já estariam aqui. Agora não há mais o que ser feito. Na véspera de Natal, meus pais e eu entramos no carro para percorrer longas 14 horas até aqui, na casa dos meus tios, em um sítio afastado da minúscula cidade em que vivem. O acesso até o local parece um labirinto, vindo por infinitas curvas em estradas de terra que faziam o veículo chacoalhar nossos cérebros. Eu dei graças a Deus quando chegamos, pois não aguentava mais aquela tortura, mas estar aqui, agora, é infinitamente pior. Há 3 dias, logo no dia seguinte ao Natal, meus tios deram a ideia de irmos todos à feira da cidade. Eu não estava muito afim de percorrer aquele trajeto sinuoso mais uma vez. Então fingi um mal-estar e consegui ficar em casa enquanto meus pais, tios e meus 4 primos foram ao centro. A ideia de ficar sozinho aqui nessa casa, próxima demais ao mato, sem sinal de telefone e infestada de animais que não existem onde eu moro, foi um pouco perturbadora, confesso. Mas eu jamais imaginei que o que era ruim poderia piorar tanto assim. Como na noite anterior havíamos ficado todos acordados até a madrugada, eu aproveitei a paz e o silêncio da solidão para dormir mais. Me joguei na cama do quarto de hóspedes, que agora era só meu, e apaguei. Descansei tranquilamente até que os cachorros começaram a latir no pátio. Uma cacofonia de latidos, rosnados e grunhidos que eu nunca antes ouvi. Eu tentei ignorar, cobrindo meus ouvidos com os travesseiros, mas o som era alto, como se os responsáveis estivessem ali no quarto comigo. Irritado, então, eu me levantei e caminhei pela sala e a cozinha até a área externa da casa, uma extensa varanda cercada por grades pontiagudas, que se erguem a não mais que 1 metro do piso. Eu estava meio grogue de sono, então demorei a entender o que estava vendo. No pátio de pedras britas, protegido pela sombra das árvores do sol do meio-dia, 3 cachorros grandes, quase maiores que eu, avançavam sobre o cadáver de um cavalo marrom, que jazia em carne podre, sendo atacado e mordido pelos cães. Eles arrancavam sua carne e pele com mordidas agressivas, que de vez em quando agarravam o ar, produzindo um baque dos dentes se chocando. Era uma cena terrível. Eu fiquei ali, paralisado, observando. Eu tentei imaginar como aquele cavalo tinha ido parar no pátio, pois no primeiro dia em que estive aqui, fizemos um passeio pela fazenda e pude ver que o curral era muito bem projetado, para que o animal não pudesse sair de lá. E não consegui ver um motivo para que alguém o tivesse soltado antes de sair. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali observando, mas voltei a mim quando um tempo depois, um grupo de porcos chegou arrastando mais um cadáver até ali, outro cavalo, este de cor preta. Os porcos grunhiam tão alto e tão selvagem quanto os cães, e muitos deles tinham mordidas em suas costas, que pareciam podres. Moscas voavam ao seu redor e larvas saíam de onde a pele e a carne se expunham. Assim que os porcos largaram o cavalo junto ao outro, eles começaram a devorá-lo também. Em seguida, juntaram-se ao grupo algumas vacas que apresentavam o mesmo comportamento agressivo. Todas elas tinham mordidas pútridas pelo corpo, assim como os porcos, e reparei mais tarde os cachorros. Como se somente naquele momento estivesse me dando conta da situação, olhei mais amplamente pelo pátio e observei dezenas de galinhas mortas pelo terreno, com suas barrigas abertas e órgãos, vísceras e sangue espalhados sobre si. Também havia ovelhas, carneiros, pássaros de todos os tipos e porcos andando por entre os cadáveres, como se fosse algum tipo de guarda do local. Quando um dos porcos lançou seu olhar em minha direção, eu finalmente pude me mover e corri para dentro, trancando todas as portas e janelas que pude encontrar. Tentando conter minhas mãos trêmulas, peguei meu celular e mandei mensagens de socorro a todos os contatos que tinha. Depois tentei ligar para a emergência, mas, como era de se esperar, não havia sinal de telefone algum aqui nessa área remota. Em seguida, tremendo como alguém que acabou de passar por uma experiência de
quase morte, fui checar se alguém havia respondido às mensagens. E me dei conta de que elas nem sequer tinham sido enviadas. O sinal de Wi-Fi também se mostrava inexistente. Com o coração tão acelerado que podia sentir minha camisa se movendo por cima da pele, apertei o primeiro interruptor de luz que apareceu em minha frente e constatei apavorado que toda a energia da casa havia sido cortada de alguma forma. Eu estava sozinho, sem forma alguma de contatar ajuda, cercado por animais de fazenda que haviam enlouquecido. Assim passei os últimos 3 dias, escondido dentro de casa, tentando fazer a comida durar e rezando para que tudo não passe de um pesadelo. Em dado momento, os animais começaram a tentar pular cerca para entrar na casa. Percebi isso enquanto andava em círculos com o celular erguido em direção ao céu, tentando encontrar qualquer mísero sinal que me permitisse gritar por socorro. Minha família não retornava. E mesmo se fosse o caso, estariam à mercê dos animais zumbificados lá fora. Então, comecei a torcer para que não voltassem. Agora, pelo barulho dos estilhaços que ouvi, tenho certeza de que conseguiram entrar. A porta que separa a varanda da área interna é toda feita de vidro, e eu sei que eles querem me pegar, assim como fizeram com os cavalos e as galinhas. Trancado no quarto, percebo que é apenas uma questão de tempo para que eles consigam derrubar as portas que nos separam. Em um momento de sanidade, me levanto e esfrego os olhos para limpar as lágrimas. Os grunhidos dos porcos e dos cães se intensificam no lado de fora do quarto. Vou até a janela e decido abrir apenas uma fresta para observar o exterior. Com cuidado, manuseio a madeira, permitindo com que um feixe de luz invada o quarto. Observo por ela e me dou conta de que não há animal zumbi algum do lado de fora. Sentindo a adrenalina pulsando pelo meu corpo, abro a janela toda de uma vez e pulo, sem me preocupar se posso me machucar ou cair. Eu ralo um pouco as mãos na calçada de cimento, que envolve a casa, e me levanto, trêmulo, para correr o mais rápido que consigo, torcendo para não encontrar nenhum bicho no caminho. O sol irradia insuportavelmente quente, num céu sem nuvens, mas eu corro como um atleta até o caminho de terra que vai me levar para fora daqui. Conforme eu avanço, vejo a figura de um carro se erguer no horizonte e sorrio, sentindo um alívio indescritível. Continuo correndo e finalmente chego até o carro, que está parado e parece vazio. Não questiono onde estão os ocupantes, nem o fato de que não sei dirigir, apenas me culpo por não ter pensado em fugir antes. Foi tão fácil, eu poderia ter feito no primeiro dia. Abro a porta do motorista, torcendo para que a chave esteja na ignição, mas preciso virar o rosto quando uma onda de fedor podre invade minhas narinas. Só então percebo que o carro não está vazio. Todos os ocupantes estão ali. O motorista, o carona, os 3 ocupantes do banco de trás e mais alguns em uma fileira extra adicionada por trás. Meus pais, tios e primos encaram o infinito com seus olhos arregalados, mas desprovidos de vida. Suas vísceras estão abertas e os corpos todos cobertos por mordidas. Eu perco o equilíbrio e caio na terra seca, sem conseguir acreditar no que vejo. Em profundo estado de choque, não consigo me levantar e correr a tempo de fugir dos animais que farejam minha presença, e agora correm furiosos em minha direção. A receita de Halloween. Ao cair da noite, todas as lojas se fechavam. Todas mesmo, sem exceção, era a tradição. Para quem vive numa cidade grande, pode parecer estranho, visto a quantidade de lojas 24 horas que vem sendo abertas ultimamente. Sei disso porque minha família reside na capital, assim como eu costumava residir. Não nos contatamos com frequência, mas pelo que sei, essas aberturas continuam acontecendo desde que fui embora. Foram milhares de motivos que me fizeram vir morar, como meu pai sempre dizia, no meio do nada. A poluição se propagava de forma tão rápida que meus pulmões já não acompanhavam o ritmo. Com a asma presente desde pequeno, não tive escolha a não ser fugir do ar tóxico. Além do mais, a vida na cidade era perigosa. Ao pisar com os meus 2 pés na rua, subitamente o medo de ser assaltado ou espancado invadia meus pensamentos. Eu precisava de uma vida tranquila, mais calma e sem tantos problemas. Certo dia, decidi que iria me mudar para o campo, há 4 anos atrás, sem o apoio da minha família. Desempregado e com pouco dinheiro. Eu peguei um ônibus e deixei tudo para trás. Com certeza foi uma das melhores decisões que já tomei. Não foi difícil arrumar um emprego. Todos os tipos de vagas estavam abertas. Afinal, não tinha muita gente para empregar. Achar uma casa também não foi difícil. Logo que cheguei, uma parte da população local já veio me acolher. Infelizmente, algumas crianças também vieram. E de cara já não simpatizei com elas. Hoje vivo bem, de forma que provavelmente não estaria vivendo se tivesse ficado na capital.
Agora me sinto verdadeiramente em casa, como jamais havia me sentido. Conheço cada canto desse lugar, desde os campos de milho a sul até o começo da estrada a norte. É engraçado que aqui todo mundo se conhece, o que acaba sendo meio vergonhoso quando você é o assunto da fofoca. Com o meu turno acabando, tranco as portas do restaurante em que sou chefe de cozinha e logo vou em direção à minha casa. A cidade é tão pequena que ninguém sequer tem carro, a não ser os que trabalham com entregas. Durante o percurso, encontro Dona Maria terminando de varrer as folhas no escuro. Martin, o moleque mais travesso da cidade, jogando bola com os amigos. Mesmo sua mãe tendo chamado diversas vezes. E seu José fechando o açougue. Com o Halloween chegando, os preparativos estão uma loucura. É possível ver um resquício de decoração em todo o estabelecimento que você passa. Quando estava prestes a chegar, na esquina da minha casa, um panfleto colado em um poste chamou minha atenção. Festival de Halloween, dia 31 de outubro. Competição de melhor prato temático. Valendo um prêmio surpresa. Não percam. Ah, o famoso Festival de Halloween. Acontecia todos os anos. Era uma festança e tanto. Os moradores realmente amavam a ocasião, apesar de ser uma festa tipicamente estadunidense. Minha vizinha, a senhora Paula, me contou uma vez que a cidade havia sido fundada por pagãos, daí a tradição. Durante a festa, ocorrem vários tipos de desafios e concursos para entreter a população. Um deles é o do prato temático. A clássica batida nas portas feita pelas crianças pedindo doces também não faltava. Uma semana antes da grande festa, os pequenos vêm em busca de suas gostosuras, vestidos das mais variadas fantasias. Isso acaba acontecendo antecipadamente por conta dos longos preparativos para a ocasião. Eu participei da competição do festival apenas uma vez, no ano passado. Nos anos anteriores, eu só compareci às outras festividades. No concurso, perdi miseravelmente. Fiquei em último lugar. Os jurados falaram que o prato não tinha criatividade e que estava fora do contexto da festa. Enquanto eu havia preparado um salmão ao molho de pimenta rosa com refogado de pimentão, o vencedor havia cozinhado uma básica torta de abóbora. Não era cabível um prato refinado como o meu ter perdido para algo tão fácil de se fazer. Talvez eu realmente tenha fugido um pouco do tema, mas o gosto posso garantir que estava impecável. Afinal, sou chefe de cozinha. A derrota me serviu como incentivo. Esse ano, a vitória será minha. O panfleto me fez lembrar que eu ainda tenho chances de mostrar minhas habilidades. Ao chegar em casa, passei a formular o prato inteirinho na minha cabeça. Os ingredientes que eu usaria, como eu montaria tudo, e ainda havia 3 semanas para a grande data. Eu tinha tempo de sobra para pensar e repensar em como fazer o prato perfeito. Uma semana se passou. Minha mente vem trabalhando intensamente. Depois de muito pensar, a receita perfeita estava pronta. A única coisa que me restava era pô-la em prática. Os ingredientes não eram muito fáceis de achar, porém, felizmente, eu ainda tinha um pouco de cada um deles em casa. Gastei muito tempo testando a nova receita. Ela precisava ficar perfeita, contudo, esse tempo valeu muito a pena. O prato havia ficado impecável, totalmente dentro do tema de Halloween e com um gosto magnífico, digno de um profissional. Não teria como eu perder. O prêmio já era meu, por mais que eu nem soubesse o que de fato era o prêmio. Eu só precisava recriar esse exato prato no dia que eu seria vitorioso. Como nem tudo são flores, percebi que os ingredientes haviam acabado de vez. Droga, seria muito difícil achar tudo que eu precisava. Todavia, eu não tinha outra escolha. Fui até o mercado mais perto de minha casa, um dos poucos que havia na cidade. Era meu dia de folga, então com o trabalho eu não precisaria me preocupar. Quando cheguei no local, instantaneamente não o reconheci. Parecia que havia começado um apocalipse. Era a primeira vez que eu havia visto o mercado do Sr. Geraldo naquele estado. Prateleiras caídas, comidas abertas, jogadas pelo chão, sujeira para todo lado. Se eu já não encontrava meus ingredientes antes, com facilidade, imagina dessa forma. Eu ainda tinha esperanças. Haviam mais 2 mercados na cidade. Vai ver que só passou um furacão no mercado do Sr. Geraldo mesmo. Infelizmente, o furacão havia passado nos outros 2 mercados. Só ingredientes básicos estavam à venda. O resto parece que nunca esteve ali. Perguntei à dona do outro mercado, a senhora Fernanda, o que tinha acontecido para os mercados estarem daquele jeito. Ela me respondeu que esse ano estrangeiros vieram participar do festival, por isso o estado deplorável dos estabelecimentos. A senhora Fernanda fala que o povo de fora é muito mal educado e sem noção, o que de fato fora comprovado visto a situação. Abatido, esgotado e quase sem esperanças. Voltei para casa sem nada em mãos. As chances que eu tinha antes de ganhar o prêmio sumiram. Eu não tinha como confeccionar o prato sem os ingredientes necessários. Eles eram indispensáveis, não havia como trocar para uns parecidos. Com um pingo de esperança que me restava, bati na porta dos meus vizinhos, para ver se alguém, por coincidência, tinha o que eu precisava.
Como já imaginava, ninguém tinha nada. Agora as minhas chances estavam 100% perdidas. Quem sabe ano que vem eu conseguiria fazer essa receita no festival, dessa vez comprando as coisas com bastante antecedência. Eu ainda iria participar das outras festividades de Halloween. Todos os meus conhecidos ficariam tristes se eu não fosse ao festival ou não decorasse minha porta com aranhas e bruxas. Não pretendia decepcionar as únicas pessoas que me faziam bem. O festival chegava cada vez mais perto. A população estava enlouquecendo com a quantidade de preparativos e decorações. A cidade estava ficando maravilhosa. Aranhas nas portas, esqueletos pendurados, sangue, falso é claro, por todo o lado. Eles realmente levavam a sério a estética da festividade. Era mais uma noite normal quando voltei para casa. Tirando a ocorrência do famoso gostosuras ou travessuras, eu odiava essa parte do Halloween. Por algum motivo, crianças me deixavam inteiramente irritado. Como eu não podia perder nada do evento, precisei decorar minha porta, comprar doces, os únicos que restavam nos mercados devastados, e me fantasiar de acordo com o tema. A frente de minha moradia estava estonteante. Tenho certeza que os pestinhas irão adorar. Caldeirões de bruxa, sacos de lixo com gotas de sangue, aranhas e outros animais peçonhentos por todo o lado, ossos no chão, perfeitamente decorada para a ocasião. Os pequenos iriam começar a passar nas casas às 20 horas. Por minha casa se localizar no final da rua, supus que eles iriam demorar 1 hora para baterem à minha porta. Preparei os doces na cozinha, me vesti com a fantasia de vampiro mais horripilante e aguardei. Com exata precisão, às 21 em ponto, eu ouvi a porta ser batida várias vezes. Não demorei para abri-la. "Gostosuras ou travessuras?" perguntaram as pestes em uníssono. Todos eles estavam fantasiados, seguindo o tema requisitado. Marty, o diabinho que sempre está jogando futebol, era o líder do grupo. Se localizava no meio. Demorei um tempo para responder, como se eu tivesse esquecido o que deveria ter feito após a famosa frase. "Vamos, seu velho, gostosuras ou travessuras? Nós não temos a noite toda." Permaneci calado. "Não vai nos dizer que não tem doces, né? Não queremos uma de suas receitas fracassadas como gostosuras." Subitamente, uma receita mágica veio à minha cabeça. Meu problema estava resolvido. Percebi que conseguiria fazer a receita perfeita sem aqueles ingredientes difíceis. Finalmente, essas crianças serviriam para alguma coisa. Depois de muito raciocinar sobre a situação, dei uma resposta. "Os doces estão aqui dentro. Venham comigo pegar." A data da ocasião havia finalmente chegado. Eu estava muito ansioso para ver a cara dos jurados quando fossem provar a minha mais nova receita inesperada. Tudo estava pronto. Fantasia colocada, prato pronto. Eu estava preparado para ir ao festival. Foi um pouco difícil levar meu prato até o centro da cidade, onde a festa estava acontecendo. Por se tratar de algo muito complexo, precisei carregar um caldeirão pesado por uns 600 metros. Acabou sendo bem difícil, mas valeria muito a pena quando o resultado chegasse. O centro estava cheio como eu jamais havia visto. A população estava praticamente dobrada. A festa estava bombando, quase todos fantasiados e se divertindo. Não reconheci quase ninguém no festival, pois, infelizmente, praticamente todos os moradores locais faltaram à festa. Isso nunca tinha acontecido. Descobri que eles não iriam por conta dos desaparecimentos, que haviam acontecido na semana passada. Foi um choque para o pessoal. Numa cidade como essa, esse tipo de coisa não deveria acontecer. As pessoas supuseram que havia sido um desses estrangeiros que vieram para a cidade por causa do festival. Enquanto as pobres crianças caminhavam à noite pedindo doces, algum infeliz as raptou e provavelmente as matou também. Com 1 semana de desaparecimento, qualquer um já seria considerado morto. As famílias das crianças, porém, ainda têm esperanças de encontrarem seus filhos. Pude ouvir no megafone a última chamada para a competição. Era minha hora de brilhar. Ao chegar no local requisitado, percebi que o número de competidores não havia sido reduzido, mas sim aumentado. Malditos estrangeiros, mais gente para competir. Porém, eu ainda estava confiante. Depois de ouvir muitos pratos sendo esculachados e outros muito bem elogiados, finalmente chegou a minha vez. Nunca tinha visto o rosto desses jurados. Devem ter vindo de fora também. O meu caldeirão estava todo decorado. Gotas de sangue grudadas por toda a superfície do recipiente, aranhas e ossos flutuando no líquido verde, que era a minha sopa. Meu prato consiste numa sopa de abóbora com dedos humanos. No caso, linguiça. A coloração verde é advinda da couve. Os pingos de sangue vêm de uma mistura secreta. As aranhas são feitas de pimenta do reino pura. Espero que gostem.
Os jurados degustaram minha sopa de forma deveras absurda. Suas feições demonstravam uma certa dúvida, mas acredito que seja uma dúvida boa. Ao acabarem de degustar, os jurados hesitaram por um segundo, mas logo começaram a falar. Seu prato está magnífico, disse um dos jurados. Você seguiu o tema perfeitamente, nos trazendo elementos deliciosos em formato de decorações de Halloween. Essa linguiça em formato de dedo está tão realista que fiquei com medo de comer. Minha única crítica é que você deveria pegar uma parte melhor da linguiça. A parte que você pegou está muito difícil de mastigar. O resto está impecável. Parabéns. O outro jurado não falou nada, apenas concordou com a sua parceira. Após terminarem de comentar sobre meu prato, a dupla de jurados passou a debater sobre o vencedor. Demorou uns 5 minutos até o resultado chegar. A jurada pega novamente o megafone e anuncia. E o grande vencedor é... Marcos da Silva! Parabéns, Marcos! Você cozinha muito bem. Seu prêmio é esse lindo troféu e um passe livre para todas as brincadeiras do festival. Muito obrigada a todos que participaram. Não fiquem tristes porque perderam. Haverá outras oportunidades. Se divirtam! Aproveitei o meu passe livre e me diverti bastante até a festa acabar. Quando começou a escurecer, voltei para casa vitorioso, com meu troféu em minhas mãos e carregando o caldeirão com o resto da sopa que me fez ganhar. Coloquei meu prêmio em cima da lareira. A receita realmente tinha funcionado. Mas não foi só graças a mim que isso aconteceu. As crianças também me ajudaram. E agora, devo tudo a elas. Ligo a lareira e os restos começam a queimar. Os restos que não usei na receita. Me sirvo da minha deliciosa sopa e saboreio, com a carne daqueles que me ajudaram. O Halloween é uma ótima ocasião porque ninguém nota se as decorações são reais ou não. Um exemplo disso foram os dedos. Como a carne humana possui um gosto semelhante à carne de porco, ninguém percebeu que aquilo não era carne verdadeira. As pessoas estão tão vidradas na ficção que se esquecem que nem tudo é de mentira. Às vezes, para atingir a receita perfeita, você deve fazer de verdade aquilo que todos esperam que seja de mentira. Reflexo do medo. O bazar onde eu estava era um verdadeiro tesouro escondido. Cada item exposto parecia carregar uma energia antiga, como se tivessem sido feitos há séculos e estivessem sendo descobertos pela primeira vez hoje. Eu não pretendia comprar muita coisa. Queria apenas encontrar algo para adornar meu novo apartamento, que até então parecia uma tela em branco. À medida que percorria os corredores, uma sensação de reverência me impelia a tocar cada objeto com cuidado, temendo que minha mão, inadvertidamente, quebrasse a delicadeza de peças tão antigas. Decidi parar de me arriscar e apenas observar, quando me deparei com a coisa mais bonita de todas. O espelho era uma obra de arte em si, tão belo quanto os demais artigos ao seu redor. Ao me aproximar, pude admirar sua moldura delicadamente entalhada em madeira de bétula, os detalhes esculpidos em pequenas flores e folhas que pareciam contar uma história perdida no tempo. A superfície espelhada era ampla e impecavelmente polida, refletindo perfeitamente o ambiente à sua frente. Ao olhar para ele, vi meu reflexo, detalhado até nos menores traços do meu ser. Algumas manchas do tempo marcavam o espelho, mas ao invés de diminuir sua beleza, pareciam emprestar-lhe uma aura de mistério e história. Era como se o espelho tivesse testemunhado séculos de vida e segredos, guardando memórias que poderiam ser vislumbradas por quem ousasse se aventurar por suas profundezas. Depois de um tempo admirando a beleza da peça, chamei o dono do bazar para perguntar o preço do espelho. Surpreendentemente, ele era tão barato quanto um item comum, então decidi comprá-lo. Pedi ao homem para colocar o espelho em uma caixa de papelão um pouco grande, mas que eu conseguiria levar sem problemas. Paguei pelo espelho e levei até meu carro. Quando cheguei em casa, tirei a caixa do carro e decidi subir com o espelho pela escada. Após alguns cuidadosos passos, cheguei ao meu apartamento e coloquei a caixa com cuidado no chão da sala. Ao abrir a caixa, notei que junto com o espelho havia uma carta. Curiosa, peguei a carta e comecei a ler. Obrigado por comprar esse espelho. Tenho tentado vendê-lo há anos, mas ninguém mostrou interesse até agora. Esse espelho é tão antigo quanto meus bisavós. Espero que você aprecie tanto quanto eu. Obrigado novamente. Satisfeita por ter adquirido o espelho antes que alguém mais o encontrasse, especialmente por ser uma amante de objetos antigos e bonitos, continuei lendo a carta. Depois, retirei o espelho cuidadosamente da caixa e o coloquei sob uma cômoda no canto da sala. O espelho era um pouco menor do que eu, o que me permitia ver meu reflexo por completo, algo que me encantou imediatamente. Depois de ajustar o espelho perfeitamente na cômoda, fiquei admirando sua presença imponente na sala, refletindo o brilho alaranjado e avermelhado do fim da tarde. Sua superfície brilhava tanto quanto um diamante polido. Conseguia me ver claramente refletida, todas as minhas imperfeições e perfeições. Não parecia apenas um reflexo, era como se minha própria alma estivesse sendo refletida para mim.
Estava quase hipnotizada por esse lindo espelho. Tudo parecia mais vívido quando refletido por ele, mas meu coração parou por alguns segundos quando vi uma sombra atrás de mim no reflexo. A sombra era muito maior que eu, sem feições discerníveis. Virei-me tão rápido quanto um rato assustado, mas não havia nada atrás de mim. Respirei fundo e logo pensei que era meu cérebro me pregando mais uma peça. Todas as manhãs, depois de ter adquirido esse espelho, sempre me olhava nele. Era como um ritual, um elixir para me manter bem pelo resto do dia. O que me deixava um pouco assustada era que sempre nas manhãs, antes de ir trabalhar, eu via uma sombra na frente do espelho. Parecia que o meu corpo estava saindo de casa, mas minha mente ficava lá, me admirando nele. Uma tarde, quando cheguei bastante cansado do meu trabalho, abri minha porta e percebi que minha sala estava tão diferente. Não havia nada de novo nela, mas sentia que tinha algo lá, me observando no vazio. Então meu medo aumentou um pouco mais. Tentei não pensar muito nisso e percebi que o espelho estava um pouco torto. Fui até ele e tentei ajeitá-lo um pouco, e vi que ele estava com uma pequena rachadura bem na sua lateral. Algumas pessoas poderiam não gostar desse defeito, mas eu realmente achava que isso deixava com ar de mistério. Quando me olhei no reflexo do espelho, percebi que minha aparência nesses últimos dias mudou. Minha pele estava mais pálida que antes, meus olhos estavam com olheiras profundas e pareciam sem vida, e eu acho que eu emagreci muito. Marquei para ir ao médico daqui a uma semana. Preparei uma comida boa e fui me deitar para tentar dormir. Quando eu estava prestes a adormecer, senti uma presença perto de mim, uma energia tão pesada que parecia me sufocar, e não conseguia abrir meus olhos. Minha mente parecia entorpecida e meu corpo me fez dormir sem eu querer. Acordei e sentei na cama. Minha cabeça doía muito. Olhei em volta e percebi que ainda deveria ser madrugada. Esperei alguns segundos até minha mente voltar ao normal. Quando isso aconteceu, percebi que não estava sozinha. Sentia que estava sendo observada a cada segundo que passava. Levantei-me da cama e fui devagar até a cozinha. Chegando lá, tomei um copo d'água e uma pílula para a dor passar um pouco. Depois fui para a sala conferir se estava tudo bem, e estava. A luz fraca da lua penetrava o vidro fino da janela, iluminando fracamente o ambiente ao meu redor. Fui até o espelho e vi meu reflexo cansado. Meus olhos estavam tão sem vida quanto uma folha seca. Meus cabelos estavam bagunçados, como se tivesse passado por um vendaval. Após um tempo me olhando no espelho, percebi que havia algo atrás de mim. Os pelos do meu corpo se arrepiaram diante do medo que estava sentindo. Virei-me tentando não gritar ou correr de medo, então vi o que estava atrás de mim. Era uma criatura grande e esguia. Sua pele era acinzentada e parecia putrefata. Seus braços eram alongados e suas mãos quase tocavam o chão. As unhas da criatura eram tão afiadas quanto facas e também eram amareladas, mas o que mais me assustava era o seu rosto. Seus olhos eram fundos e vazios, pareciam de morto. Sua boca era enorme, indo de orelha a orelha, e seus dentes eram pretos e podres. Não tinha cabelos ou qualquer outra coisa. Seu cheiro era horrível e repugnante. Parecia um cadáver ambulante que me causava ânsia de vômito. Meus pés pareciam grudados no chão, e meus olhos não desgrudavam da criatura à minha frente. Ela me olhava como um predador olha para sua presa, prestes a atacar. Ela se aproximou de mim e seu cheiro dominou minhas narinas, causando-me náuseas instantâneas. Sua presença parecia acabar com toda a felicidade do ambiente. Quando chegou perto de mim, olhou diretamente nos meus olhos, me causando um medo iminente de que tentasse algo contra mim. Queria falar, gritar ou chorar, mas parecia que minha boca estava costurada e não conseguia dizer uma palavra sequer. Mas a criatura falou algo que me deixou tão assustada que quase desmaiei. Eu sou uma sombra em meio à sua alma. Sua mente me pertence. Seu corpo é meu trono. E sua vida me pertencerá para toda a eternidade. Quando ela disse isso, pulou no meu pescoço e mordeu com toda a força. Eu conseguia sentir minha pele sendo rasgada e meu sangue saindo tão rápido quanto uma cachoeira. Meus gritos foram tão altos que a criatura me olhou com olhos. Acordei completamente suada e morta de medo. Minha respiração estava tão acelerada que parecia que iria desmaiar a qualquer minuto. Minha visão estava muito embaçada e parecia que eu estava bêbada. Após alguns minutos raciocinando que tudo não passou de um sonho, respirei aliviada. Olhei para a porta e lá estava a criatura, olhando para mim com aqueles olhos mortos. Meu coração parecia um martelo de tanto que batia forte. Meu corpo estava completamente travado na cama, e quando percebi, já estava chorando. A grande criatura se aproximava devagar. O jeito que ela andava parecia como se estivesse quebrando as pernas. Seu cheiro estava ainda pior do que no meu sonho, e sua pele tinha algumas feridas e vermes. Quando ela chegou perto da cama, começou a se contorcer e quebrar por inteiro. O som estridente dos ossos se partindo era horrível de escutar. Eu sabia que ela fazia isso para me assustar. E bem, realmente funcionou. Depois que ela parou de se contorcer, olhou para mim. Baba escorria de sua boca e meu corpo não parava de tremer. Eu sabia que meu fim estava próximo, e por isso não parei de chorar.
A criatura segurou meu pescoço com uma mão e com a outra passou pela minha barriga. Eu me senti um porco indo pro abatedouro. A criatura começou a cortar minha barriga com sua unha e eu não parava de gritar. Minha voz era quase inaudível e a coisa parecia gostar disso. Minha barriga estava completamente aberta e eu conseguia ver completamente meus intestinos e meu estômago. Senti o sangue saindo pela minha boca e a visão começava a escurecer. A criatura desceu sua boca até minha barriga aberta e começou a comer meus órgãos enquanto eu não podia fazer nada. Após um tempo desse inferno que estava vivendo, finalmente soltei meu último suspiro. Mas não foi bem assim. De alguma maneira, eu estava de pé no meu quarto. Podia ver a criatura devorando meu coração enquanto rasgava o meu rosto. Também podia ver meu próprio corpo sem vida sendo consumido por ela. A criatura olhou para mim e veio em minha direção. Pegou-me pelos cabelos e puxou-me até a sala, até ficarmos de frente para o espelho. Vi que apenas a criatura tinha um reflexo, enquanto eu era completamente translúcida para o espelho. Toquei a superfície do espelho e percebi que não parecia vidro, mas sim água. A criatura jogou-me dentro do espelho e quando tentei sair, não consegui. Estava em outro mundo, outro lugar, um lugar escuro e vazio. A única coisa que havia era uma janela que refletia a criatura, que me olhava atentamente. E ela falou: "Eu disse que sua alma me pertence, e agora você viverá dentro desse espelho para toda a eternidade. Você não será nada além de uma simples lembrança para todos que conhece, e nunca sairá desse lugar." Quando ela terminou de falar isso, o espelho ficou completamente escuro, como se uma capa o tivesse coberto. E eu sei que foi isso que ela fez. Na manhã seguinte, vi uma luz e percebi que estava no mesmo bazar, o mesmo local onde comprei aquele espelho e onde estou agora, presa para sempre nesse espelho. A última coisa que consegui ver antes de ser puxada para a escuridão que iria me dominar por inteiro foi uma mulher olhando para o espelho. Seu sorriso lembrava o meu de dias atrás, sem saber o que iria acontecer. Vidro. É sempre tarde da noite, no momento em que as pessoas estão dormindo e não existe nenhum tipo de barulho vindo da rua. Você consegue apenas ouvir sua própria respiração pesada e o alvoroço estranho se espalhando, de dentro da própria residência. Aquele som baixo que não consegue compreender, mas fica escutando como se fossem os móveis da casa comunicando-se, a madeira morta tentando recuperar sua vida. Nesse mesmo momento silencioso, ele aparece, o intruso, no lugar onde estou preso e começa a me torturar com suas palavras. Não adianta querer gritar, tentar fugir ou qualquer tipo de coisa que esteja ao meu alcance. Eu não posso fazer nada. A pessoa não me tortura fisicamente, mas sabe fazer isso com o meu psicológico. Suas palavras são tão repugnantes quanto uma serra afiada destroçando um corpo, e seus olhos são piores do que qualquer coisa que eu já vi em toda a minha vida, principalmente quando ele está fitando diretamente os meus. A respiração é tão asquerosa que me dá vontade de vomitar, e os seus passos, em todas as madrugadas, quando está se aproximando, parecem marteladas por todo o meu corpo, porque facilmente identifico a sincronia de sua maneira de se aproximar. Eu vou falar sobre a sua família, irei dizer tudo o que está acontecendo com eles. Desejo que você sinta e saiba que não vai mais ter isso. Sinta-se acorrentado nesse lugar. Imagine a prisão na qual está e não pode fazer nada por eles. Você não vai sair. Todas as madrugadas, ele repete o mesmo espetáculo para proferir as coisas que está fazendo com minha família. Mesmo trancafiado, sinto vontade de apertar o seu pescoço ou tentar voar diretamente em sua direção e espancá-lo com minhas próprias mãos vazias. Uma figura maliciosa está sempre em seu rosto, sempre que ele fala as coisas terríveis que está fazendo com minha família enquanto não estou presente. O invasor sabe me martirizar dessa forma e parece sentir necessidade de não parar nenhuma vez. Na última noite, olhando nos meus olhos, surgiu para dizer as seguintes palavras: "Allen, o seu filho ficou muito feliz no campeonato de karatê. Quando consegui uma medalha de prata, sua animação não estava pelo prêmio, mas ao observar que eu estava lá, na plateia, com um sorriso no rosto e acenando. Todo momento, palavras incentivadoras de um pai foram tudo que ele precisava." O jovem Ali ficou eufórico quando terminou a luta, e eu levantei diante de todos para que ficasse ainda mais orgulhoso por ter vencido. A sua mulher ainda não está acostumada com a minha presença tão cedo todas as noites. Sempre estou próximo dela, dizendo o quanto eu a amo e agradeço por tudo que sempre faz. Você precisa ver o sorriso explodindo em seu rosto de tanta satisfação. Ele sempre encerra com essas palavras. Graças a você, posso ser amado e amar como um humano. Fala como se estivesse lendo um livro, e eu engasgo a minha garganta com berros abafados, quebro os meus dedos todas as santas vezes querendo escapar. Ele, o invasor, apenas observa. A sua visão é tão vazia quanto a morte, e o seu rosto se torna um abismo escuro olhando diretamente para mim.
A sua presença asquerosa me traz aquele sentimento destruidor de quando você perde algo que nunca se importou o suficiente. E faz questão de dizer o quanto está sendo bom se passar por mim. Ele só assiste os meus berros infinitos e se afasta sem dizer mais nenhuma palavra. Eu estava com o celular no bolso quando ele me prendeu de alguma forma atrás dos vidros da minha casa. A maçaneta da porta de entrada e as janelas não giram. Eu já tentei arrombar a porta muitas vezes para encontrar a escuridão do outro lado. Ela é palpável, como se fosse viva. Quebrar as vidraças mostram o mesmo breu. Segundos depois, a porta e as janelas estão intactas novamente. Ninguém consegue entrar onde estou, nem ele faz isso. Sei que não posso ultrapassar a porta sem saber onde estarei pisando. A internet funciona, mas não consigo me comunicar com outras pessoas. Mandei mensagens e elas não chegam. Tentei textos, porém eles foram ignorados, ou ditos como trollagem. As pessoas que ainda mostraram interesse nas mensagens que mandei tentaram responder, mas deu falha. Ainda não consegui me comunicar mais do que uma vez com a mesma pessoa, até ser impedido com a mensagem de falha na internet. Preciso de ajuda. Pelo menos uma vez na semana, ele abre uma exceção para falar de mim. É sempre as mesmas coisas. Coloca toda a culpa nos meus ombros. Suas palavras são estas, da sua forma de pronunciar com tanta naturalidade como se fosse tudo por minha causa. Lembra-se quando você aparecia no banheiro para reclamar da sua vida, dizendo quanto lamentava-se por ter se casado tão cedo? As suas reclamações pioraram quando seu filho nasceu. Já não podia mais gastar com festas, deixando a sua mulher sozinha. Depois da criança, sua dedicação para a família estava aumentando, mas você sempre estava reclamando. Nunca esteve presente o suficiente. Em nenhum momento disse o quanto a amava, que sempre o aceitou dessa forma. E nunca foi um pai presente para o seu garoto, que a todo momento te enxergava como um herói. Eu sempre estive observando tudo e sentindo um ódio por tudo que você faz. Nenhuma vez valorizou a vida que tinha e não aproveitou nada disso. Através do espelho eu desejava ter tudo que você tinha. A podridão das trevas são tão vazias que agora você sabe como é estar aí e não compartilhar todo o amor que sempre deixou de lado. Eu te assisti por tanto tempo. Eu sinto tanto rancor, desespero, mágoa, porque quero ter tudo o que tive. Não desejo mais estar nesse lugar. Já faz dias e continuo observando minha família ao longe. Ele beija o rosto da minha mulher e ela retribui com uma felicidade explosiva no rosto. O meu filho sempre o abraça. Eu sinto tanta indignação, almejo ter tudo o que possuí. Não quero mais estar nessa condição. Allen não para de dizer o quanto está bem-aventurado por observar que ele está fazendo uma árvore de Natal para esse ano. Eu nunca gostei dessas comemorações porque não são nada além de gastar dinheiro. Mas ele sabe usar isso para me humilhar por algo. Me sinto tão quebrado. Como eles podem não ter percebido que aquele homem não sou eu? O meu próprio filho sempre está o abraçando e dizendo que é o melhor pai do mundo. A minha esposa, a minha própria mulher, que há um tempo estava dizendo que me amava, está compartilhando noites de amor com uma pessoa que não sou eu. A felicidade daquela senhora é tão doentia ao falar diversas vezes que aquele homem, se passando por mim, superou o alcoolismo e as farras para se dedicar à minha família. Ele sabe que eu estou observando e dá para perceber o prazer quando cruza alguma filtração que nos refletem. Em poucas vezes, com exceção das madrugadas, ele olha diretamente para mim e fica bem claro na sua fisionomia de porcelana superioridade. A serenidade da noite está por todo lugar e as luzes dos piscas-piscas iluminam o centro da cidade. O baile dos móveis continua cantarolando nas profundezas da quietude. O intruso aparece, repetindo as coisas que eu fazia antigamente. Em vez de reclamar por tudo que não valorizei, ele agradece por estar desfrutando de quem fui e passando na cara como está deixando a minha família protegida sem a minha presença. Essa madrugada foi pior do que qualquer outro dia, quando ele disse que minha mulher estava grávida do seu filho, o seu próprio fruto hediondo. Eu só queria que eles pudessem ouvir sua respiração forçada, os seus olhos vazios, que quase não piscam, e sua maneira de caminhar, como se tivesse concreto carregando em suas costas. Minha família não percebe isso. Em nenhum momento enxergam o que está diante de seus olhos. Contudo, estão aproveitando tudo que eu não fui. Encontram-se satisfeitos. Eles só enxergam o que querem enxergar. E essas foram as minhas histórias escolhidas, mas sinceramente eu queria que o top 10 desse ano fosse um top 20, porque, nossa, vocês são muito bons. Todo ano eu peço pra vocês dificultarem a minha vida, escrevendo histórias melhores, mais complexas, com mais coisas malucas, e todo ano vocês atendem esse meu requisito.
esse é o meu pedido. Todo ano vocês conseguem, vocês me impressionam muito. Eu fico muito feliz. E saber que vários de vocês estão voltando a escrever ou começando a escrever por causa do Terror Remake, por causa de toda essa comunidade que a gente criou aqui, pra mim é a maior alegria do mundo. Ai, obrigada. Podem continuar com as histórias doidas, tá? Eu amo. E eu sei que quem assiste aqui também ama. Tem gente, inclusive, que diz que só consegue dormir ouvindo essas histórias. Ou seja, tem maluco pra tudo, né? Eu amo isso. Muitíssimo obrigada a todos que enviaram essas histórias por se dedicar a essa paixão estranha por terror. O estranho às vezes aproxima, né? E se a tua história ainda não apareceu no quadro, calma que um dia a gente chega lá, como eu sempre digo. Esse quadro aqui vai ser infinito. E dessas 10 histórias que eu contei hoje aqui, qual que é a tua preferida? Ou talvez a tua favorita nem tenha aparecido aqui, me conta ali nos comentários, talvez a tua favorita também seja a favorita de outras pessoas. Enfim, continuem escrevendo, continuem criando lindas paranoias pra nós, fazendo a gente ter medo até da própria sombra. Vamos alimentar esse amor por terror. Se você quer mais vídeos assim, clica em gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Lembrando que se inscrever no canal no YouTube é de graça, só serve pro YouTube te recomendar mais vídeos daquele canal que você escolheu. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as histórias desse ano. Ano que vem vai ter muito mais, o meu objetivo é gravar muito mais vídeo. E a gente se vê de novo agora, só ano que vem. Todo ano a mesma piadinha, Carol. Chega, né? Feliz ano novo, eu espero que 2025 pra vocês seja muito massa e cheio de terror, mas só em formato de conto. Até lá então, bons sonhos!